Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Caçador Gamer, parte 13, capítulo 25. E ponto de vista de Tavi, é dentro da Tardiz. Montando a última parte do cabo, dou um passo para trás para admirar meu trabalho. Embora minha tecnomancia tenha me abandonado por um momento, minhas habilidades de engenharia garantiram que eu pudesse continuar avançando, embora em um ritmo mais lento. É incensário de um paladino tecnológico, épico. Uma ferramenta sagrada essencial para o trabalho de um paladino do Deus Máquina. Quando aceso, seu incenso proporciona uma variedade de efeitos e reúne passivamente energias divinas. Canalize energia divina para estender e retrair a corrente. Lâmina Oniciana, épico. Esta variante paladina da espada de poder foi projetada para destruir os inimigos do Deus Máquina. E cajado de pancadaria, pobre. O que era uma tentativa de canal mágico para sua necromancia. Rapidamente se tornou evidente que Tavi não tinha a habilidade necessária para fazer o cajado se adaptar à necromancia. Isso levou a bater de surpresa no primeiro esqueleto que invocou. Aparentemente, o objeto foi convertido em um atiçador de fogo. Fazer meu próprio equipamento de paladino ficou ótimo. A única parte difícil foi que quando adicionei os símbolos e escrituras sagrados, eles se tornaram inerentemente sagrados. Isso tornou um pouco difícil pegá-los sem sentir uma sensação de queimação nas mãos. Necromancia foi um pouco difícil. Grande parte disso se deveu ao fato de eu precisar de material de referência. A loja de jogos ainda não estava funcionando, então fui forçado a vasculhar as ruínas do mito para encontrar várias pistas e indicadores de magia. Habilidade adquirida. Gaules 3, 100. A capacidade de ler e entender a língua dos antigos celtas. Runas celtas, 1, 100. Sua capacidade de entender a linguagem rúnica dos celtas. Nem preciso dizer que preciso fazer alguma pesquisa. Tudo o que consegui descobrir foi que canalizar energia negativa para um esqueleto fazia com que ele ressuscitasse. Novo feitiço criado. É invocar esqueleto, comum. Convoca um esqueleto para o seu serviço com uma arma básica, capaz de realizar tarefas mundanas. Depois que encontrei os itens certos, pude realmente trabalhar para retornar à forma correta de carne e osso. Na verdade, foi bem difícil me restabelecer neste mundo. Esquecendo o fato de que atualmente sou um esqueleto, muitos dos meus recursos estavam na fortaleza, e eu não poderia voltar até terminar este mundo. Felizmente, Nova parece ter se adaptado ao sistema de melhorias como um pato à água. Viajando para as profundezas da Tardiz, havia uma variedade de salas que continham coisas que me permitiriam usar Nova como uma espécie de base móvel. Uma cozinha, um laboratório de alquimia, uma oficina, uma biblioteca, um jardim botânico e muitos outros cômodos existiam nas profundezas de Nova, permitindo-me manter alguns pequenos projetos. Minha persistência no projeto da árvore bonsai finalmente valeu a pena, pois me forneceu uma pequena, mas consistente fonte de materiais para continuar inovando. No entanto, de vez em quando ela sentia vontade de mudar um pouco de quarto, o que me deixava perdido e confuso sempre que eu precisava visitar outro quarto. Subindo as escadas para o térreo, deparo-me com uma grande taverna. Vários troféus das minhas aventuras estão pendurados nas paredes, com fotos que retratam partes de uma vida rica em memórias. Vários conjuntos de armaduras antigas estavam expostos em vitrines ao redor da sala, brilhando sob a luz suave que dava à taverna uma atmosfera caseira. Meus olhos finalmente pousaram no balcão reluzente. Meu escudo Sor Frontonchor Fronsto estava pendurado atrás do balcão, acompanhado da espada de poder que eu acabará de completar, deixando o sensor pendurado logo abaixo, exalando o cheiro de biscoitos de chocolate. Eu tinha um palpite de que a Tardiz tinha acesso direto ao meu inventário, então foi interessante comprovar que eu estava certo. Nova me indicou uma roupa que estava em uma cadeira próxima. O quê? Você quer virar uma taverna itinerante agora? Perguntei, confuso, recebendo uma série de bips felizes da Tardiz. Tudo bem, então vamos ver qual foi o dano. Eu rio e vou até os fundos para me trocar. E salto no tempo. Ponto de vista. O que é isso? Comento em voz alta, olhando para a caixa azul que estava no meio do pátio. Decidi dar uma volta pela memória e visitar alguns dos meus antigos lugares preferidos, só para descobrir esta cabine telefônica no meio das estruturas dilapidadas. Circulando ao redor da caixa uma vez, com meu vestido xadrez vermelho esvoaçando ao redor dos meus pés, finalmente paro em frente à porta mais uma vez. Um corvo negro como a meia-noite pousa em meu ombro, emitindo um suave grasnido de alerta. Eu sei que é suspeito, mas você não consegue evitar ficar um pouco curioso, né? Pergunto, abaixando meu capuz e deixando meus cabelos ruivos caírem. E além disso, nada de novo acontece aqui há muito tempo. Vamos ver o que essa travessura faz por nós, afirmo, abrindo a porta e deixando sair uma luz suave. E ponto de vista de Tavi? Passando o avental pela cabeça, admiro a roupa no espelho. Um par de sapatos sensatos, calças pretas, uma camisa branca, um avental preto e uma gravata borboleta para completar o conjunto. Acho que pareço um verdadeiro barman, sem toda essa coisa de esqueleto. Olhando para minha cabeça de metal brilhante sem cabelo, um pensamento começa a se formar. Preciso de um chapéu, talvez um chapéu coco ou um chapéu coco. Talvez uma boina. Nota para mim mesmo, visitar uma loja de armarinhos. Saio para trás do bar e termino de verificar as torneiras quando a porta se abre com um leve toque. Bem-vinda, grito, virando-me para a porta e deparando-me com uma mulher ruiva em estado de choque. Observar? Nível? Pensamentos, surpresa. Ó céus! Uma entidade deslumbrante acabou de entrar pela porta com um corvo pousado em seu ombro. Se isso não é um indicador de um ser mitológico, então não sei o que é. Mesmo assim, aprendi a lição com meu último deus, então vamos dar o nosso melhor. Bem-vinda, Taverna da Tardiz. Posso lhe preparar alguma coisa, senhorita? Pergunto, batendo palmas com minhas mãos de osso à minha frente. Isso pareceu tirá-la do choque. Tardiz, o que é isso? Ela questionou, aproximando-se lentamente do bar.
tempo e dimensão relativa no espaço. Explico antes de continuar. Daqui você pode escolher para onde quer ir e quem quer ser, mas, sinceramente, tudo bem se você só quiser uma cerveja. Respondo brincando, tentando piscar, fazendo com que a chama azul na minha órbita ocular se apague. E quem é você? Ela perguntou, me observando atentamente. Tavi Barney, um morto-vivo extraordinário ao seu dispor, minha senhora. Serei seu barman aqui a semana toda, digo alegremente, fazendo-a relaxar um pouco. Então vocês não capturam mortais e devoram suas almas? Ela questionou, com um sorriso tênue no rosto. Não, acho que não. Estou nessa forma há uns 89 anos, mais ou menos, então ainda estou pensando em tudo o que posso fazer. Respondo, colocando o cardápio no balcão com um copo d'água. Depois de olhar ao redor uma última vez, ela finalmente sentou-se no bar e começou a examinar o cardápio. Limpei um copo enquanto esperava por ela. Ela finalmente olhou para cima e perguntou, o que é Firevski? Tirando a garrafa em questão, começo a explicar. É uma bebida feita por bruxos, eu acho. Dizem que parece que está pegando fogo quando você serve um copo. Explico, tirando o pó da garrafa. Vamos tentar, eu odiaria beber sozinha, ela disse, com uma faísca brilhando em seus olhos. Bem dito. Tudo bem, aos guerreiros de ontem e de amanhã. Ofereço um brinde que sai dos copos com chamas lambendo a boca dos shots. Aos guerreiros, ela disse virando seu copo. Imitando o ato de beber, uma notificação aparece. Nova vantagem descoberta. A alma do chefe. Independentemente da forma, um gastrólogo é capaz de experimentar e desfrutar das delícias culinárias do mundo ao seu redor, pois a comida não deve distinguir raça, sexo ou estilo de vida. Você é capaz de transformar consumíveis em mana. Posso sentir o Firevski queimando enquanto ele desce onde imagino que estaria minha garganta antes de desaparecer no nada. Buff temporário adicionado. A coragem líquida? Você se sente mais corajoso por 0 horas 59 minutos e 59 segundos. Soltei uma gargalhada quando a mulher bateu o copo no balcão. Hahaha, eu não sabia que ainda podia comer e beber. Veja só, senhora. Descobrindo coisas novas sobre esse corpo a cada dia. Comemoro, enquanto ela toma um gole d'água. Eu fire. Isso vai queimar quando descer. Ela exclama, respirando fundo. É com certeza. Quer outro? Ofereço, fazendo-a balançar a cabeça. Não, obrigada. Vamos tomar uma cerveja, ela disse. Normal para os padrões mortais ou algo interessante? Pergunto, com um sorriso surgindo no meu rosto. Ela me olha atentamente. O que você tem em mente? Cerveja de frutas arco-íris eu ofereço, as chamas nos meus olhos dançando de diversão. Ela observou nervosamente enquanto eu despejava o líquido escuro do arco-íris no copo de cerveja e o passava para ela. Ela pega o copo e toma um gole, mas seus olhos se abrem rapidamente enquanto seu corpo explode em luz. Ponto de vista. Sem saber bem o que beber, tomo um gole e meu mundo se abre de prazer. 7 sabores distintos de cerveja de frutas, repletos de um sabor único e marcante. Provocava o desejo de bebê-la para sempre, com cada gole produzindo 7 novos sabores que induziam ao orgasmo. Meu poder divino foi liberado por um momento antes de eu recuperá-lo. Como um mero lixo poderia aumentar sua habilidade culinária a tal ponto que faria uma deusa como eu reagir dessa forma? Quando a luz se apaga, percebo que meu vestido havia queimado e que o lixo estava desviando o olhar de forma bastante intencional. Suspirando e estalando os dedos, um vestido novo envolveu meu corpo. E ponto de vista de Tavi? Observar, Masha. Nível, Deus. Pensamentos, vergonha. Eu sabia. Masha era a deusa celta da fertilidade, guerra, sucesso, proteção e morte. Sinceramente, eu não esperava que uma deusa fosse minha primeira cliente, e definitivamente não esperava que minha comida fosse arrancar suas roupas. Ouvindo uma pequena tosse, viro-me e a vejo vestida novamente, com um grande rubor cobrindo seu rosto. Nossa, provavelmente já chega por hoje, ela disse sem fôlego, ignorando o que acabará de acontecer. Tudo bem então, como você quer pagar a conta? Respondo mantendo meu atendimento ao cliente. Ela para e pensa por um momento antes de pegar um grosso livro preto do ar. Vamos deixar de lado as pretensões por um momento. O senhor nunca praticou sua magia de origem, senhor Lish? Ela questionou, fazendo-me abaixar a cabeça. Não, milady. Fui forçado a assumir esta forma há 89 anos por um deus desconhecido. Só recentemente despertei e comecei a viajar. Confesso, é crucial prestar minhas homenagens aos deuses da morte, porque tenho quase certeza de que eles se reservam o direito de arrancar minha alma do meu corpo morto-vivo por capricho. Os poderes que possuo me permitem recuperar meu corpo vivo se eu mantiver minhas energias de luz e escuridão em equilíbrio até que amadureçam. Continuo. Tecnicamente estou dizendo a verdade neste caso. Muito bem. Embora os lixes não façam parte do nosso Parthenon, isso não significa que eu não tenha lidado com eles de vez em quando, disse ela, me entregando o livro. Lendo o título, não pude deixar de rir um pouco. Nada da sua Lishnis, um grimório para o lixo moderno. Lendário? Algo assim deve lhe apontar a direção certa, afirmou Masha, levantando-se para sair. Obrigada, senhora. Devo esperar sua presença novamente? Pergunto, fazendo-a parar no meio do caminho. Aposto que sim, senhor Lish. Ela respondeu, com um sorriso surgindo novamente em seu rosto. Então até nos encontrarmos novamente. Respondo acenando e me despedindo enquanto ela sai pela porta. A tensão não vai embora até eu ouvir Nova decolar. Os deuses da morte sempre foram um grupo inconstante. Ela me deixou vivo só porque me achou fascinante. Mas à primeira vista, parece que estou enganando a morte. Servindo-me de mais um copo de Firevski, sentei-me à mesa e comecei a ler o livro. E salto no tempo. Loja Gamer Online. Ótimo. Eu estava começando a ficar sem suprimentos.
Era sempre um incômodo disfarçar a ida à cidade para comprar coisas básicas, então, felizmente, consegui comprar produtos de limpeza na loja. Nova pareceu gostar particularmente da solução de limpeza, hortelã, que encontrei enquanto limpava seu interior. Nas mesas próximas havia mais ingredientes adquiridos do mundo gourmet. A capacidade de escolher condimentos pré-embalados diretamente da planta foi inestimável para completar meu armário de temperos. Mas a minha maior conquista da viagem foi a aquisição de baleias-baleia. Eles eram difíceis de capturar, mas ficaram um pouco mais fáceis graças ao livro de liches que Masha me deu de presente. Aparentemente, um liche poderia melhorar ainda mais seus corpos por meio da aquisição e uso de almas, por isso minha alma ainda existia. Então, pelo baixo preço de 2.000 almas, eu consegui. Novo benefício adicionado. Manipulação óssea, raro, 100. Permite que o liche manipule, desenvolva e molde as estruturas ósseas ao seu redor. O custo para melhorar meu corpo para um liche padrão ou superior custava bem mais de 100.000 almas, o que estava fora de alcance por enquanto. Mas voltando às baleias-balão. Flashback. Ao entrar no oceano, recebo uma notificação rápida de vantagem enquanto desço. Benefício ativado. Subtipo morto-vivo. Como morto-vivo você não precisa de oxigênio. Lentamente aproximando-me do cardume de peixes, vou moldando a ponta do meu dedo em forma de agulha. Mirando e aplicando uma rápida rajada de magia, a agulha perfura como um raio, atravessando as guelras da pequena baleia-balão. Habilidade adicionada. Batendo 100. A técnica de bater é um método especial e não letal de captura de animais selvagens. Geralmente envolve atingir os nervos ou pontos de pressão que controlam o movimento dos seres vivos com o uso de técnicas especializadas ou agulhas biodegradáveis. É evento de sorte acionado. A baleia flutuava distraidamente na água enquanto eu a pegava e a adicionava ao meu inventário. E fim do flashback. Embora eu não tenha tido muita sorte na maioria deles, muitas vezes atingindo e ativando a bolsa de veneno mortal dentro do peixe, consegui recuperar uma quantidade considerável de peixes bons. Mas agora vem a parte mais difícil, manuseá-los. Colocando o peixe obscenamente pesado na tábua de corte, pego uma das minhas lâminas mais afiadas. Cortando o peixe delicadamente, vou removendo o saco de veneno, cortando com muito cuidado e tentando fazer isso com precisão. Se eu errasse 1 milímetro, poderia acertar o saco e perder isso como fonte de carne. Cortando cuidadosamente ao longo das guelras e abaixo da linha do maxilar, começo a fazer o corte final ao longo da barriga. Este provavelmente seria o corte mais difícil. Espero que minhas habilidades cirúrgicas sejam suficientes para concluir. No meio do corte, uma voz interrompe minha concentração. O que você está fazendo, amigo deles? A voz questiona, enquanto a faca corta 1 milímetro além do necessário. A baleia-balão fica com uma cor roxa feia com manchas brancas. Droga! Eu grito furiosa, deixando a faca cair na tábua de corte e encarando o peixinho frustrado. Finalmente voltei minha atenção para a voz que interrompeu meu trabalho e encontrei 2 homens parados em frente ao balcão. Um deles era um homem grande e corpulento, com cabelos castanhos e antebraços enegrecidos pela fuligem, enquanto o outro homem tinha cabelos dourados brilhantes e sorria timidamente. Bem, eu estava tentando preparar baiacu, mas cortei demais, então o peixe não está bom agora. Resmungo, jogando o peixe em uma lixeira ao lado. Baleia? Que tipo de peixe é esse? Questionou o homem corpulento examinando o saco deles pendurado no balcão. Um peixe de um oceano distante daqui. Ele mergulha a tais profundidades que seu sabor se condensa na forma extraordinariamente densa que vocês veem agora. No entanto, todas as suas impurezas estão condensadas em uma bolsa de veneno extremamente virulenta, então tenho que cortá-la com muito cuidado, porque se eu errar 1 milímetro, posso estourar a bolsa de veneno e estragar o peixe. Informo os 2 homens, enquanto me preparo para fatiar outro. Eu sabia que eles estavam se escondendo da minha observação, então eles deviam ser deuses ou possivelmente semideuses. Mas espero que eles estivessem ali apenas para se alimentar. Qual é o gosto? Perguntou o homem de cabelo loiro dourado quando comecei a comer minha fatia. Supõe-se que seu sabor seja uma fonte inesgotável de delícias e nutrientes, a ponto de as pessoas estarem dispostas a passar o resto dos dias comendo. Quase todas as suas partes são comestíveis, desde as barbatanas até a bolsa de veneno, se preparada corretamente. Você pode dizer que o preparo foi bem sucedido quando a casca adquire uma bela cor dourada que brilha como o sol. Continuo, e minha segunda fatia saiu sem problemas. Bem, parece um prato perfeito para experimentar. O que dá para fazer com ele? Perguntou o homem corpulento, examinando a faca em minha mão. A barbatana dorsal pode ser usada em sopas por 3 anos consecutivos sem que o sabor se degrade, e pode ser usada em saquê. Os órgãos têm a incrível capacidade de, se comidos crus, um mortal poderia trabalhar 10 dias seguidos sem dormir. A língua pode ser transformada em óleo fresco que pode ser usado repetidamente sem envelhecer. E a própria bolsa de veneno pode ser seca e servida como uma iguaria. Mas a melhor maneira é em sashimi. Respondo, a barriga se abrindo para revelar a bolsa de veneno. Com cuidado, separo os fios da membrana do saco de veneno do peixe e os coloco em uma tigela próxima. De repente, o peixe mudou para uma cor dourada brilhante, iluminando a área ao redor com sua luz. Novo benefício adicionado. A voz dos ingredientes. 100. Ingredientes do mundo gourmet apresentam um fenômeno único e estranho, descrito como uma voz que chama certas pessoas e as orienta sobre como preparar o ingrediente em questão. Pessoas que possuem a capacidade de ouvir a voz dos ingredientes demonstram ter afinidade com os ingredientes, principalmente chefes habilidosos. Uau! Brilha mesmo como o sol. Um prato perfeito para você, Apolo. O homem corpulento riu baixinho. É verdade, mas não vamos deixar que isso nos desvie do nosso propósito aqui, Goibil, respondeu o deus, agora nomeado animadamente antes de se virar para mim. Esperançoso. Ah, tudo bem. Bem-vindos à Taverna Tardis. O que vocês querem que eu faça? Eu rio do deus animado.
Ouvimos um amigo em comum contar sobre uma bebida que está sempre pegando fogo e uma cerveja que pode te deixar de queixo caído, declarou Apollo, assumindo um tom profissional. Esse amigo mencionou a variação de vinho também? Brinco, colocando 2 cardápios no bar para eles. Não, mas pretendemos experimentar a seleção, respondeu Goibill, fascinado pela pele dourada da baleia-balão. Certo. Quer que eu comece com alguma coisa para comer? Pergunto, enchendo 2 canecas da cerveja escura arco-íris. Seria negligente se não experimentasse o prato de baleia-balão, exclamou Apollo, observando as cores do arco-íris mudando dentro do copo. Não gosto muito de peixe cru, mas isso é realmente fascinante, então vou querer o mesmo, respondeu Goibill, cheirando o copo. Tudo bem, vou cuidar disso, respondo enquanto começo a preparar outro peixe. Goibill, o deus celta das forjas e arquiteto de alguns dos locais sagrados mais famosos do cristianismo. Os mitos apontam para uma amizade secreta entre ele e Apollo, mas está aí a primeira evidência que vejo disso. Ah bom, não é da minha conta. Não vejo problema algum nisso, além da possibilidade de Zeus ser um babaca, mas ele sempre precisou ser tratado com delicadeza, de qualquer forma. Depois que o saco de veneno foi removido, pude liberar minhas habilidades de gastronômico para fatiar, processar e preparar o peixe para consumo. Um enorme clarão de luz surgiu atrás de mim enquanto mais 2 deuses perdiam o controle de suas formas divinas por um instante. Ao me virar, quase rio da falta de roupa dos 2, mas consigo me conter enquanto apresento os sacos de veneno secos. Primeiro prato, saco de veneno seco, anunciou orgulhosamente. Os 2 deuses sem camisa se entreolham antes de consumirem rapidamente o doce crocante. Uau! Limpa o paladar. Perfeito com essa cerveja que fica mudando de sabor, exclama Apollo, enquanto roupas aparecem ao seu redor mais uma vez. De fato, um gosto amargo agradável. Goibill concordou, tomando outro gole de cerveja. Colocando 2 tigelas de batatas fritas de pele de baiacu diante dos deuses, volta a preparar a sopa, o saquê e o sashimi. Então, diga-nos, Sr. Barney, como o senhor abriu esta taverna estranha no meio da Noruega? Perguntou Goibill, olhando ao redor do interior da taverna. Noruega? A Tardis deve ter se movido de novo, penso, enquanto um bip de confirmação ecoa no alto. Mudou? Tardis? Do que você está falando? Perguntou Apollo com a boca cheia de salgadinhos. Tempo e dimensão relativa no espaço. Daqui você pode tomar uma cerveja e contemplar o mundo, além de fazer uma boa refeição antes de voltar à vida. Eu rio. Os 2 deuses me olharam como se eu fosse louco antes de olharem ao redor do restaurante, maravilhados. Chefe, notei que você usou uma faca peculiar para fatiar a baleia baiacu. Posso dar uma olhada? Perguntou Goibill, mudando de assunto. Entregando-lhe a faca Forerunner que eu havia usado, rapidamente servi 2 tigelas de sopa e as coloquei diante dos deuses. Nunca vi uma lâmina como essa em toda a minha vida. Onde você conseguiu? Ele questionou após examiná-la por alguns minutos. Eu fiz. Uma combinação de luz forte e tecnologia ancestral, e ela serve como uma das minhas facas mais afiadas na minha posição. Comento distraidamente, observando quase cair do banco. Luz forte? Como você conseguiu desenvolver habilidades de forja a ponto de transformar luz em um material para trabalhar? Exclamou ele enquanto eu servia o sashimi. Você tende a aprender uma coisa ou 2 quando viaja para tão longe quanto eu respondo. Com fogo nos meus olhos brilhando de diversão enquanto sirvo e pego o saquê que estava esquentando em uma panela próxima. Ah, que bom, eu estava ansioso por isso, disse Apollo, entusiasmado, chamando a atenção de volta para a comida. É ponto de vista de Apollo? O sashimi que nos foi servido tinha uma cor dourada translúcida e brilhava como joia sob as luzes da taverna. Dando aquela primeira mordida, o sabor explodiu, a deliciosa carne gordurosa derretendo na minha boca. O sabor era parecido com o do atum rabilho, mas com outro sabor que elevava a comida a outro nível. De repente, meu corpo se sentiu revigorado. Como se eu pudesse carregar o sol nas costas por 1 milhão de anos, uma força desconhecida brotando em meu corpo. Ah, esqueci do saquê. Pegando a xícara quente em minhas mãos, vejo a fatia de casca de baiacu no topo. Sem pensar muito, tomo um gole e a secura do saquê se choca com a doçura do baiacu. A bebida alcança e acalma cada célula do meu corpo. Olhando para Goibill, pude ver que ele não estava muito melhor, pois as lágrimas escorriam pelo seu rosto diante do puro perfil de sabor que lhe foi apresentado. Mudando meu olhar para o lixo parado atrás do balcão limpando inocentemente um copo, mudo minha avaliação dele mais uma vez. Como diabos esse esqueleto tinha uma habilidade culinária capaz de fazer um deus chorar? Ele usava ingredientes que estavam além deste mundo, ferramentas forjadas a partir da luz e viajava em uma caixa azul, definitivamente qualificada como a entidade mais estranha que encontrei em muito tempo. Será que a Mana gostaria de vir aqui no nosso aniversário? E salto no tempo. E ponto de vista de Tavi? Então, como vocês querem pagar a conta? Pergunto aos deuses bêbados e desmaiados. Aparentemente, imortalidade não significa tolerância ao álcool. Eles insistiram em continuar a degustação de minhas bebidas alcoólicas até chegarem ao vinho de frutas Rainbow, antes de consumirem nada menos que 5 garrafas cada. Cada garrafa continha 89% de teor alcoólico, tornando-se uma das bebidas mais fortes que já tomei. Sinceramente, eles pareciam tão pacíficos. Mas havia um pequeno problema. Não sei sobre Goibill, mas Apollo ainda tinha que pilotar sua carruagem pela manhã, o que começou 25 minutos atrás. Por mais que eu quisesse mantê-los aqui para que pudessem me pagar sóbrio, eu não queria um deus furioso batendo na minha porta. Será que eu poderia simplesmente deixá-lo no Olimpo? Será que eu conseguiria chegar lá? E o que eu faço com Goibill? Tentei de tudo para acordá-los, mas nenhum dos meus métodos conseguiu acordá-los sem causar danos sérios a eles.
Sabe de uma coisa? Dane-se. Agarrando Apolo, procuro e encontro uma carteira. Folheando-a, encontro um número de telefone no verso de uma foto de Ártemis. Abro a porta da frente e pego o telefone, disco o número e aguardo a ligação. Apolo, eu juro, é melhor você ter um bom motivo para me ligar a essa hora. A voz ameaça ao telefone. Minhas desculpas, senhora, mas seu irmão está bastante indisposto no momento. Responda hesitante. A linha ficou em silêncio por um momento antes que ela perguntasse. O que ele fez? Ele saiu para beber com um amigo e desmaiou. Não consegui acordá-lo, respondo com cautela. Ouvi um suspiro do outro lado da linha antes que ela respondesse. Tudo bem, onde você está? Verificando o mapa local, transmito um conjunto de coordenadas fora de Frederick Casta. Momentos depois de desligar o telefone, um clarão prateado de luz apareceu e a deusa da caça saiu. Ao me ver, ela imediatamente preparou uma flecha. Uau! Que a paz esteja com você e todo esse jazz! Exclamei, erguendo as mãos no ar. Quem é você, abominação? Ela ordenou, enquanto a flecha emanava poder. Sou a dona da taverna. Acabei de falar com você ao telefone, comento nervosamente me virando para frente e para trás. Eu sabia que não conseguiria atirar melhor que uma deusa, então precisava jogar o jogo dela por enquanto. Ser um Lich seria um pouco mais difícil do que eu pensava. E salto no tempo. Finalmente, depois de convencer Artemisa a largar a arma, ela pegou seu irmão e saiu num flash de luz sem dizer uma palavra. Goibil acordou pouco depois, pagou sua refeição e foi embora para lugares desconhecidos. Finalmente consegui relaxar e examinar o item que ele usou como pagamento. É cubo celta, épico. Aprisionada neste cubo está uma habilidade exclusiva do Partenon celta. Resolva o quebra-cabeça para obter acesso. Estou trabalhando nisso há 2 horas e não vejo muito progresso. Sinceramente gosto desse sistema de troca que parece ter se desenvolvido entre mim e as várias entidades mitológicas que passam pela minha porta. Um sátiro que passava me deu algumas bolotas mágicas, um duende deixou um pote de ouro e uma ninfa me deu uma granada. Não consegui dizer se era mágico ou não, mas foi um assunto de conversa interessante. O saque era apenas algo que parecia fazer meu coração inexistente cantar, simplesmente porque descobri algo novo. Isso ficou ainda mais complicado quando percebi que Nova estava fazendo suas portas aparecerem aleatoriamente em todo o mundo com um circuito camaleão funcionando perfeitamente. Mais e mais pessoas passariam por ali em momentos diferentes, cada uma com seu próprio significado e problemas. Ganhei muitos livros, tanto de magia quanto de outros, de vários restaurantes. Minhas energias claras e escuras foram deixadas de lado enquanto eu tentava descobrir meu caminho a partir daqui. Ainda não tinha ideia de onde estava na linha do tempo deste universo, mas por outro lado, não tinha considerado isso tão importante na época. Gacha está de volta. Bem, talvez eu encontrasse uma direção adequada com isso. Especiarias gourmet raro. Um processador de ingredientes em formato de punho que tritura um ingrediente e o transforma em um tempero. Esquilo assado comum. E artificeira Aegis Power Armor. Tech Marine lendário. Necroderme épico. Glock 17 comum. Cajado mágico raro. Pull of Angling raro. A caixa randomizadora Necron lendário. Que porra é essa? Tirei a caixa enorme do meu inventário e apertei o botão de abrir para dar uma olhada nas caixas espalhadas por todo o interior, brilhando com um verde sinistro. Cache de dados da Cryptok, contendo os recursos armazenados de um ou mais Necron Cryptex. Necron. Sinceramente eu tinha me esquecido deles. Sério, eles me lembravam um pouco de necromancia. Será que eu poderia usar a tecnologia para esse propósito? Eu não estava exatamente usando almas para realizar a técnica, então não importava se a alma fosse arrancada do corpo no processo. Acho que o nanonúcleo teria que investigar isso primeiro. Entregando as unidades ao núcleo para processamento, retiro a Power Armor. Parecia que tinha sido roubado do cofre dos próprios Cavaleiros Cinzentos, e o container cheio contendo a armadura caiu do meu inventário com um baque enorme. Ótimo, agora como abro essa porcaria? Um alerta soa assim que toco na caixa enorme. É intervenção divina detectada. É missão em desenvolvimento. Nova missão adicionada. Por falta de um uniforme. Deus Ex Machina percebeu que, como primeiro tecno-paladino, você não tem uma doutrina oficial, escrituras ou mesmo um uniforme. Ele quer que você corrija esse problema. Objetivo 1. Modificar esta armadura para algo adequado a um paladino do Deus das Máquinas. Objetivo 2. Apresentar ao chefe e obter sua aprovação. Recompensas. Presente de Onicia, um livro sagrado do culto mecânicos. Forjar uma nova armadura? Ideias começaram a surgir na minha cabeça quando a maleta deslizou e abriu com uma explosão de vapor, revelando o capacete do cruzado brilhando na luz. Bem, então vamos começar. E salto no tempo. A parte mais difícil foi fazer com que a armadura de poder se conectasse ao meu corpo esquelético. Adicionar símbolos e ladainhas para o Deus da Máquina, além de uma nova camada de tinta, foi tudo relativamente simples. Tive que drenar uma parte significativa dos meus materiais para adicionar músculos sintéticos ao meu corpo para poder usar a armadura corretamente. Os fuzileiros espaciais no universo 40K tinham o que era chamado de carapaça negra, que era basicamente interfaces nervosas adicionais que ajudavam a operar a armadura, então eu tive que redirecionar todas essas conexões através dos meus nanonúcleos. Por fim, refiz a interface de montagem para que ficasse mais parecida com a armadura de poder Fallout. Caminhe até o posto de montagem, vista a armadura e pronto. Honestamente, seria muito mais fácil para mim se eu tivesse um corpo de carne e osso para trabalhar, mas isso também permitia modificações únicas. A remoção dos injetores de comida e água, garrafas de ar, purificadores de ar.
câmaras de oxigenação do sangue e uma série de outros sistemas de suporte à vida me permitiu adicionar algumas surpresas e brinquedos divertidos. Eu queria integrar o Necrontech, mas tive vários problemas com as unidades que adquiri. Os Cryptechs eram os cientistas ecléticos dos Necrons, muitas vezes não se ligando a um grupo específico, concentrando-se em ciência e descobertas. Os poderes que eles possuíam estavam muito além do que eu imaginava em termos de possibilidades. Os Cryptechs particularmente poderosos eram capazes de manipular a estrutura do universo com ciência avançada, muitas vezes reorganizando os átomos de seus inimigos para criar mais materiais para seus experimentos. Assim, ao vasculhar as unidades, artefatos foram descobertos dentro dos cofres de dados das unidades. Isso atrasou significativamente meu progresso no desenvolvimento do meu exército necromorto-vivo, pois o nanonúcleo considerou esses artefatos mais importantes do que quaisquer dados que eles pudessem recuperar. Ah bem, vou deixá-los assim enquanto termino essas armas da Força Nemesis. Embora tenham sido projetados especificamente para os psíquicos do Império, eles eram excelentes condutores de magia. Psíquico era apenas um termo genérico para qualquer pessoa capaz de usar magia naquele universo, com o armamento da Força Nêmesis projetado para refletir o poder do psíquico que o impunha, tornando evidente a verdadeira devastação de tais armas. Pegando a Nemesis Falchion da pilha de armas que eu havia completado, eu a observo brilhar em um azul brilhante enquanto meu mana flui por ela. Desativando-o e jogando-o no meu inventário, visto minha jaqueta e sigo em direção à porta da Tardis. Ao abrir as portas, o vento nevoado bate em meus ossos enquanto saio para o cemitério. Consegui encontrar esse antigo cemitério que o mundo esqueceu, então tenho usado ele para praticar necromancia. Novos feitiços adicionados. Fale com os mortos, 100. Permite que o necromante converse com o falecido. E absorção da alma e 100. Permite que o necromante colete as almas dos falecidos. Almas mais fortes são capazes de resistir aos seus efeitos. É invocar fantasma e 100. Invoca um fantasma para seu serviço. É invocar sombra, 100. Invoca uma sombra para seu serviço. O único problema era a dor que eu sentia sempre que as energias sagradas e sombrias colidiam, limitando qualquer experimentação que eu fosse capaz de fazer com qualquer uma das classes. Brincar com as energias mais sombrias me curou um pouco, mas no segundo em que tentei fazer coisas de paladino para equilibrar isso, puta merda. É divertido ver você se iluminar no momento em que tenta usar energia sagrada. Sim, ria Iris. Abrindo um portal, a água começou a jorrar sobre meu corpo, apagando o fogo e me permitindo continuar com minha prática. E salto no tempo. Ponto de vista de Artemis. Depois de dar um tapa para meu irmão voltar à forma, não consegui tirar da cabeça aquele esqueleto estranho. A maioria dos mortos-vivos tinham um ódio sobrenatural pelos vivos, muitas vezes fazendo de tudo para matar seres vivos. Mas o esqueleto não agiu de forma diferente de um humano, ambos capazes de funções cerebrais superiores e de um distinto senso de autopreservação. Tinha plena consciência da diferença de poder entre aqueles com quem lidava. Mesmo assim, ele administrava uma taverna que estava se tornando extremamente popular entre entidades mitológicas. Seu sistema de troca também era notável. Embora dinheiro fosse uma forma de pagamento aceita, livros, itens e diversos tesouros eram aceitos em vez de dinheiro vivo, quase como um dragão aceitando oferendas enquanto guarda seu tesouro. Eu não ficaria surpreso se seus serviços se estendessem além dos de um taverneiro em um curto período de tempo. Muitos no Partenon grego não conseguiram encontrar e visitar sua misteriosa taverna. Então decidi liderar meus caçadores em uma caçada de verdade a essa misteriosa caixa azul, tanto para experimentar sua comida quanto para ensinar-lhes uma boa lição sobre monstros. Eles nunca haviam encontrado um Lich antes, então seria melhor que encontrassem um benevolente antes de encontrarem um verdadeiro ser maligno. Meus caçadores já tinham conhecimento superficial da existência de outros Partenon, já tendo caçado suas feras antes. Então encontrar um monstro obscuro como esse serviria como uma excelente oportunidade de aprendizado. A maioria dos avistamentos da caixa ocorreu na Irlanda e na Inglaterra sem nenhum padrão aparente. Só quando comecei a procurar o cheiro da morte é que realmente descobrimos uma direção. Ele parecia estar visitando campos de batalha antigos, cemitérios e ruínas de estruturas antigas. Em outras palavras, onde os locais de morte eram mais intensos. Então pedi para Zoe selecionar um que ele ainda não tinha visitado e agora estávamos viajando para lá. Eu podia ver os caçadores se mexendo nervosamente enquanto avançávamos pelas florestas em direção a outro cemitério. Estar nos países do Partenon estrangeiro era uma coisa, mas os monstros mais perigosos costumavam residir ali, o que tornava perigosa a viagem de semideuses. Milady, olhe! Phoebe exclamou, apontando para um pilar de luz que brilhava no céu. Energia sagrada. Zoe sussurrou, fazendo-me concordar. Um paladino entrou em combate. Faz quase um século desde a última vez que o vi. Vamos ver se ele está à altura de seus antepassados, ordeno, fazendo com que nossa velocidade aumente exponencialmente. Finalmente chegamos a uma clareira destruída e vimos um esqueleto dourado em chamas segurando uma espada e um escudo, enfrentando uma criatura pálida com longas presas, olhos sombreados e rosnando. Um Afartasha? Pergunto surpreso. A versão celta de um vampiro supostamente inspirou Drácula de Bram Stoker. Não achei que ainda existissem vampiros vivos. A criatura avança pela clareira, suas garras arranhando o crânio do esqueleto enquanto ele se esquiva no último segundo, sua lâmina se inflamando com uma combinação de energia sagrada e magia. O batir. A frase poderosa proferida fez com que a criatura se chocasse contra uma árvore. Kek. Por quanto tempo você consegue aguentar isso, pequeno Lich? Consigo sentir sua alma queimando daqui.
Por que você não nos poupa do trabalho e me entrega? A criatura gargalhou, e os ossos voltaram ao lugar. Enquanto você estiver de pé, eu me agarrarei à minha vida tempo suficiente para rasgá-lo ao meio. A forma em chamas do esqueleto rugiu de volta, desenrolando um sensor de sua cintura, girando e fazendo a fumaça encher a clareira. O cheiro da seiva do pinheiro encheu a clareira enquanto a luz sagrada brilhava mais forte. O que isso vai fazer? Me deixar com um cheiro bom? Zombou a Fartasha, enquanto sua própria forma começava a se transformar em fumaça negra. O sensor tira um pano em volta do vampiro, prendendo no lugar. Só precisava fazer você ficar parado. A voz do esqueleto saiu da fumaça, seus olhos brilhantes se tornando visíveis mais uma vez. A criatura se debate enquanto o esqueleto canta, e sua lâmina fica quase branca. Que a máquina testemunhe este discípulo, pois esta alma permanece como ferrugem diante da grande máquina. Deixe minha lâmina balançar com precisão, enquanto assumo o julgamento desta alma. Deixe que o Deus máquina tome minha alma para si. Devo julgar esta alma errado? Dedico este hino enquanto realizo os rituais de purificação. E eu assumo a responsabilidade pela sua limpeza. Por um instante vi uma figura encapuzada parada atrás do esqueleto, imitando a lâmina erguida enquanto ela mergulhava no coração da criatura. Ele grita de dor, debatendo-se ao redor da lâmina. O esqueleto permanece ali, imóvel, antes que o Fartasha desmorone imóvel. Quase vou cumprimentá-lo quando sinto as energias se invertendo, o fogo sagrado queimando o esqueleto e sendo trocado por energias obscuras. Enquanto o osso queimado se regenera, ele se abaixa e libera uma explosão de energias sombrias. Uma luz se forma na cabeça do vampiro, extraindo-se até formar uma esfera vermelho-sangue. Sua alma. Percebi que assim que o esqueleto colocava o orbe na boca, ele absorvia a energia em seu corpo. O osso restante se reconstruiu e seus caninos se alongaram ligeiramente. Do ponto de vista de Tavi, vampiros eram um pé no saco, mas elas provavelmente eram uma das melhores maneiras de aumentar as habilidades dos paladinos. Nesse sentido, a assimilação imediata de sua alma foi definitivamente a decisão certa. Nova afinidade conquistada. A afinidade de sangue 100. Denota sua afinidade com magias baseadas em sangue. Novo feitiço adquirido. É drenagem de vida 100 comum. Drene os HP de um oponente para reabastecer os seus. Quando retomei a consciência, pude sentir uma grande aglomeração logo além da linha das árvores. Percebendo a energia prateada que os atravessa, mas sem conseguir sentir suas intenções, eu me preparo para uma luta gritando. Se vocês estão se preparando para uma emboscada, ainda tenho muita gasolina no tanque e posso desviver pelo menos metade de vocês antes de me esgotar. Ameaço, fazendo uma careta ao pensar na realidade. Meu músculo sintético já estava torrado, derretido pela onda de energias sagradas. Meu esqueleto ainda não havia terminado de se recuperar completamente dos danos sofridos pelo vampiro. Fiquei aliviado quando reconheci Artemis seguida pelo que presumo serem seus caçadores. Lady Artemis. Minhas desculpas. Preciso estar com uma aparência impecável agora, corrigi, com o joelho cedendo levemente enquanto relaxo pela primeira vez em horas. Não se preocupe, Sr. Barney. Quanto tempo o senhor passou caçando aquela criatura? Ela questionou, gesticulando para os restos que lentamente se transformavam em cinzas atrás de mim. 2 semanas, milady. Perseguiu por todo o país antes que minha lâmina o encontrasse aqui. Informo com orgulho. Bem, isso explica a trilha selvagem que seguimos para encontrá-lo. Mas eu preciso perguntar, magia sagrada e magia negra? Você certamente causaria muito menos dano a si mesmo se concentrasse apenas em magia negra. Ela questionou, e os caçadores atrás dela ficaram tensos. Bem, se eu os mantiver em equilíbrio até que amadureçam, poderei recuperar meu corpo, informo alegremente. Entendo. Bom, vocês ainda estão abertos hoje? Prometi aos caçadores uma boa refeição hoje, perguntou Artemis me fazendo rir. Depois de chegar tão longe? Como posso dizer não? Respondo estalando os dedos. Um som familiar de assobio preenche o ar enquanto Nova desaparece, fazendo com que muitos dos caçadores o encarem confusos. Me dê 5 minutos e estarei pronto para você, informo, entrando para vestir meu uniforme. Ponto de vista de Artemis. Milady, podemos confiar nele? Ele pode estar armando uma armadilha. Phoebe disse. Não, duvido muito. Ao contrário de outros lixes que conheci, Tavi é um tanto simplório. Isso não quer dizer que ele não seja inteligente, mas ele não conspira. Sua profissão parece assumir a forma de qualquer coisa que desperte seu interesse no momento, então duvido muito que ele tenha paciência para tal coisa. Além disso, dificilmente somos seus únicos clientes. Informa o caçador nervoso. Exatamente 5 minutos depois, aquelas portas azuis se abriram para dentro, deixando a luz de dentro iluminar a floresta escura. Ao entrar na luz quente e revelar o interior da taverna, a voz alegre de Tavi chamou minha atenção. Bem-vindo à taverna da Tardis. O que posso lhe oferecer hoje? Ele estava todo arrumado depois da luta, usando o mesmo uniforme que o vi da última vez. Olhando atentamente ao redor do interior, vi as imagens, as armas e armaduras em exposição, cada uma mais estranha que a outra. Relaxe um pouco, vou pegar alguns cardápios. Ele disse, as chamas em seus olhos dançando de diversão enquanto os caçadores se amontoavam ruidosamente e soltavam exclamações de admiração. É maior por dentro, comentou um dos caçadores mais novos, olhando ao redor para o novo ambiente. O esqueleto vagou de mesa em mesa, colocando cardápios e vários jarros de água. Vou pegar umas coisas para você começar, ele comentou, voltando para trás do balcão. Olhando para o cardápio que ele me deixou, li os muitos itens dos quais eu nunca tinha ouvido falar antes. Peguei o copo d'água e tomei um gole, sentindo-a descer pela minha garganta como ar.
Era a água mais refrescante que eu já tinha tomado. Balançando um pouco meu copo, observo um pouco da água flutuar no ar como pequenas gotas por um momento antes de lentamente retornar para baixo. Olhando para o vidro com espanto, volto minha atenção para o esqueleto preparando comida atrás do balcão. Ele pegou uma planta enorme e frondosa e cortou as folhas, revelando a textura do bacon. Ao jogá-lo na grelha, o cheiro de bacon logo se espalhou pelo ambiente, deixando muitas bocas salivando. Muitas das ninfas entre meus caçadores observavam ansiosas. Suas dietas eram predominantemente vegetarianas, então essa era uma novidade interessante para elas. Os pratos começaram a levitar enquanto ele rapidamente servia aos caçadores, adicionando várias folhas de uma alface amarelo claro. Certo, meninas, a maneira de comerem este é enrolando a folha de bacon com um repolho com queijo. O esqueleto instruiu, para espanto dos caçadores. Tomando a iniciativa, sigo suas instruções, embrulhando minha folha de bacon e dando uma mordida. O sabor explode na minha boca, o doce crocante permeia todo o meu ser e aguça meu apetite. Enquanto alguns caçadores começaram a seguir o exemplo, alguns pães de arco-íris em formato de pera foram colocados sobre a mesa. E salto no tempo. Ponto de vista de Ártemis. A noite avançou enquanto parecíamos comer as comidas mais deliciosas, todas elas com os nomes mais estranhos, mas ainda assim apresentando a sensação mais saborosa que permeava meu corpo. Nunca tinha comido nada que me causasse prazer físico antes, e a lembrança disso me fez estremecer com os momentos embaraçosos que vivi ao longo da noite. Aquele esqueleto enigmático rapidamente se tornou uma fonte de entretenimento e fascínio para os caçadores, enquanto contava histórias de suas próprias aventuras. Embora eu fosse um pouco cético em relação a algumas delas, ele definitivamente levava uma vida aventureira. Eles pareciam gostar mais daquela sobre a cidade submarina, enquanto o mundo dominado por máquinas selvagens despertava a curiosidade de muitos. Agora que estávamos voltando para a América, eu tinha deixado o pagamento em meu nome e em nome do meu irmão. Saindo pela porta com um aceno de despedida, a cabine policial azul começou a desaparecer com aquele ruído sibilante familiar. Fiquei me perguntando quando o veria novamente. Milady? Zoe questionou hesitante. Sim, Zoe, pergunto, observando meu tenente se mexer nervosamente. Você acha que ele era diferente quando vivo do que é agora? Ela questionou, debatendo consigo mesma. Não. O Tavi que conhecemos agora é provavelmente o mesmo que andava impunemente por aí todos aqueles anos atrás, digo com um sorriso suave. Mas imutável depois de todo esse tempo. Ele já foi mortal, certo? Ela continuou questionando, o que me fez balançar a cabeça. Ele não mudou porque sua aventura continua. Nossa visita foi apenas mais um evento que aconteceu enquanto ele explora o universo. Eu me assusto. Embora ele esteja definitivamente procurando por algo, sua pura curiosidade o leva a descobrir e evoluir com o mundo ao seu redor. Você não viu como ele ficou animado quando eu lhe dei aquela caixa misteriosa que descobri há algumas semanas, junto com as lâminas de bronze celestial? Embora sejam inúteis para nós, elas o fascinam. Continuo, expressando meus pensamentos sobre o ser enigmático. De ponto de vista de Tavi, Ártemis acabou de se tornar minha deusa favorita. Ela me pagou com uma loot box. Claro, as adagas eram legais e tudo, mas as caixas de itens eram bem difíceis de encontrar, e quase sempre continham algum tipo de boneco Funko. Por algum motivo, essa caixa em particular parecia uma daquelas caixas de itens de Halloween do Overwatch, mas eu nunca fui de me preocupar com estética. Abro a caixa e começo a vasculhar o conteúdo com entusiasmo. É traje do ceifador, Overwatch, épico. Benefício, pequeno ceifador, épico. Figura Funko do Hades, rara. Jack o Lanter comum. 10 gacha token comum. Ao analisar o benefício, tive que olhar 2 vezes a descrição. Pequeno ceifador, 100. Transforme-se em um adorável ceifador do tamanho de um lanche, baseado na sua forma esquelética anterior. Derrote seus inimigos com sua forma fofa, acompanhada de capa e foice. Desbloqueie a classe ceifador enquanto estiver nesta forma. Que porra é essa? Ao ativar a vantagem, de repente me encolho até virar um esqueleto de 60 centímetros de altura flutuando logo acima do chão, com uma capa enrolada em meus ombros enquanto uma pequena foice aparece em minhas mãos. Flutuando até um espelho, dou uma olhada na minha nova forma. Definitivamente menos intimidante que meu corpo principal, mas a foice realmente parecia um pouco inquietante em minhas mãos. Ah bem, vamos dar uma olhada nesses outros itens. Traje do ceifador, Overwatch? Um colega jogador decidiu criar o cosplay definitivo de ceifador, completo com forma espectral, flor da morte e espingardas ilimitadas retiradas de algum lugar. Talvez seja interessante para uma brincadeira. Pode ser um bom alter ego no próximo mundo de super-heróis que eu visitar. Jogando o restante das coisas no meu inventário, prático a movimentação no modo mini eu antes de ir em direção à biblioteca. E salto no tempo. O modo pequeno ceifador tornou muito prático se locomover pela cidade. A capacidade de flutuar em alta velocidade fez com que ele se tornasse um alvo bastante difícil de ser avistado, enquanto eu voava sobre os telhados de Londres. De vez em quando eu me deparava com uma alma rebelde flutuando em diferentes partes da cidade. Eu poderia enviar essa alma para a vida após a morte, e o jogo me recompensaria com uma cópia dessa alma em troca da minha alma. Então, na verdade, eu estava fazendo um favor aos deuses da morte locais. Foi bastante desconcertante usar este modo porque, tecnicamente, eu não tinha acesso às minhas outras habilidades, já que estava de uniforme, por assim dizer. Mas ele evoluiu de forma semelhante a outras classes e parecia estar fora dos parâmetros da restrição de classe para o desafio mundial. Sinceramente, eu não sabia como adquirir almas neste mundo. Eu gostava de trabalhar nas margens dos eventos até então, e não queria simplesmente começar a caçar os perversos ou algo do tipo. Então a classe ceifadora foi uma dádiva divina. Eu poderia apaziguar os temperamentais deuses da morte, aumentar o nível do meu corpo de lich e colher os perversos.
Tudo isso sem iniciar uma caçada mitológica internacional. Uma vitória para todos. Mais do que tudo, a classe aumentou meu controle sobre almas e espíritos. Torna a compreensão do meu corpo um pouco mais fácil nesse sentido. Às vezes é um pouco triste, a alma não querer seguir em frente, assuntos inacabados e tudo mais, mas almas que ficam por aí por muito tempo podem se tornar um pouco maliciosas, tornando-se poltergeist, assombrando pessoas, possessões. São apenas alguns dos efeitos mais brandos de uma alma que fica por aí por muito tempo. Gosto de pensar nisso como minha maneira de limpar um pouco da poluição do mundo. Porque assim que o espírito se vai, a magia ambiente começa a retornar à área, permitindo que o ar e os arredores pareçam um pouco mais limpos. A parte mais estranha da classe é como ela se estabeleceu como uma classe de produção. Será porque registra a coleta de almas para ser trabalho? Ou porque produzir almas para uso é o objetivo da classe? Em termos gerais, nenhuma das minhas classes de produção desenvolveu até agora qualquer tipo de habilidade de combate, a menos que eu me esforçasse para isso. A alquimia é o principal exemplo que me vem à mente. A foice também foi algo com que me acostumei. Antes eu achava foices armas terrivelmente ineficientes para matar alguém, mas tenho que admitir que me acostumei um pouco com ela. Por outro lado, eu aceitaria o que pudesse neste momento. A remoção das minhas habilidades de exterminador e tecnomancia me atingiu mais do que eu gostaria de admitir. Embora eu estivesse um pouco irritado por ter sido enganado e não receber recompensas por matar um número significativo de monstros da associação, não era exatamente algo pelo qual eu pudesse culpar a Iris. Ela disse que tinha alguma compensação garantida quando colocasse a parte final do sistema de volta no ar. Mas voltando à foice, tanto ela quanto a capa eram itens aprimoráveis com o uso de almas. A capa parecia conter todos os itens de referência que eu precisaria para enviar uma alma à sua vida após a morte. Tinha um livrinho preto com uma caveira gravada em relevo que me ajudava a manter tudo em ordem. Ao avistar uma nova alma flutuando em um aliado manchado de sangue, desço e acolho. Antes de fazer isso, olhei para o beco e observei o corpo brutalmente espancado da criança pequena. Observar, Timothy Pratt. Nível -5. Filho semideus de Hecate. Efeito de status, sangramento interno, concussão. O garoto não podia ter mais do que 5 anos de cada vez, e ali estava ele destinado a morrer de acordo com o chamado destino. Destino predeterminado me irritou de várias maneiras diferentes, insinuando que as escolhas que fazemos não importam, que não importa o que façamos, seremos destinados ao que foi predeterminado. Pois é que se foda isso. O garoto ainda não tinha cruzado meu reino, então tecnicamente eu poderia fazer isso. Pego uma poção hipoalergênica do meu inventário e a enfio no peito dele, liberando uma dose de poção de saúde. A respiração das crianças se estabiliza um pouco enquanto os ferimentos se consolidam. É conquista desbloqueada. É título e vantagens associadas adquiridos. Vantagem adicionada. E quebra destino. Sua anemia absoluta por ter a escolha de outra imposta a você e aos outros permitiu que você se libertasse dos planos do destino. Os laços do destino não têm poder sobre você nem sobre as coisas que você toca. Os caminhos das pessoas mudam e as profecias se tornam inválidas na sua presença. Bom, eles não tinham exatamente poder sobre mim em primeiro lugar, então acho que é só uma pequena recompensa por salvar a criança? Bom, agora preciso descobrir onde colocar a criança. Talvez fosse oportuno entrar em contato com os pais dele? Vamos ver se consigo lembrar como fazer uma chamada Iris. O local desconhecido. E ponto de vista de terceira pessoa. Em uma sala cheia de fios de parede a parede, constantemente tecendo enormes tapeçarias e histórias, havia um caos absoluto. Um fio que surgira quase 100 anos antes começou a se comportar mal, rompendo com seu plano pré-estabelecido e transformando outras partes das tapeçarias, concedendo imunidade às tesouras que cortam os fios do destino. Essa ação destruiu anos de planejamento estabelecido centenas de anos atrás, levando 3 senhoras muito idosas a se esforçarem para impedi-la. É ponto de vista de Apolo? Enquanto tentava prever o próximo local onde aquele lixo bobo e sua caixa azul apareceriam, todas as minhas previsões sobre Tavi desapareceram. Como névoa em um espelho, um por um, todo o futuro previsível para Tavi foi obscurecido da minha vista. Droga! Como eu iria saborear suas deliciosas refeições agora? Eu sempre fui capaz de localizá-lo para uma refeição muito antes de qualquer outra entidade. Como posso continuar a aproveitar suas delícias culinárias se sou o último a saber sobre isso? Está na hora de adotar alguns métodos mais antigos. Conjurando um tabuleiro Ouija, começo a tentar adivinhar o próximo local da taverna. E salto no tempo. E ponto de vista de Tavi? Cara, não importa como você olhe, necromancia, colheita de almas, isso parece uma travessura de nível Edgelord. A verdade é que no final das contas eu preferia máquinas, e a maioria dos mobs de nível mais baixo que eu conseguia invocar eram simplesmente inferiores aos das máquinas. As máquinas executariam suas ordens com uma precisão nunca vista em outras tropas, executando manobras complexas que iam além do processo de raciocínio avançado dos grupos de tropas invocadas padrão. Então, quando tive que fazer necromancia para recuperar meu corpo, fiz um acordo. Em frente ao bioforno recém-construído, enviei o primeiro esqueleto para o processo de conversão. Depois de alguns minutos, ele saiu. Despido de matéria orgânica, sua necroderme brilhava na luz verde clara criada pela biofornalha. Meu primeiro guerreiro Necron deu seus primeiros passos na sala enquanto eu assumia o controle. Embora demorasse um pouco para fabricá-los, eles cresciam e se espalhavam, formando a maioria das minhas forças permanentes. Pelo tempo que eu precisasse praticar necromancia. Talvez eu devesse chamar de necromancia agora? Necromancia subiu de nível em 1. De qualquer forma, o sistema considerou isso um substituto aceitável para ressuscitar os mortos por meios convencionais. Invocando mais esqueletos, começo novamente o lento processo de aumentar minhas forças. É interlúdio, destino alterado para sempre.
Ponto de vista de Hecate. Sentei-me ao lado da cama da criança desnutrida e desleixada que havia sido deixada sob meus cuidados. Tentando conter as lágrimas, tiro delicadamente a longa franja dos seus olhos. Como deuses, uma restrição imposta a nós pelo destino é que somos proibidos de cuidar de nossos filhos, muitas vezes com resultados desastrosos. Um bom exemplo seria o que aconteceu mais cedo esta noite. Para começar, nossos filhos nunca tiveram a melhor vida, mas a de Timothy foi excepcionalmente brutal. A morte de seu pai quando ele tinha menos de 1 ano de idade fez com que ele fosse transferido para o sistema de adoção por 1 ano antes de cair nas mãos de traficantes de crianças. Ele foi rapidamente vendido para uma fábrica clandestina nos confins de Londres, forçado a produzir mercadorias falsificadas para serem vendidas em lojas de souvenirs por toda a Europa. Suas habilidades e capacidades fizeram com que ele fosse alvo de mais de uma surra violenta. A última delas foi resultado de sua tentativa de fuga. Quando Liz conseguiu entrar em contato comigo pela mensagem de Iris, fiquei surpreso e muito feliz ao saber que ele sobreviveu e corri para buscá-lo. Meu coração se partiu quando vi o esqueleto segurando o pequeno corpo frágil quando cheguei para buscá-lo. Mas notei uma diferença gritante em meu filho. Seus fios do destino. Eles se foram. Ele estava fora do alcance deles. Após escondê-lo imediatamente com minha magia, interroguei o Liz sobre o raciocínio, apenas para descobrir que ele tinha menos noção do que eu. Fiz o Liz jurar segredo, levei-o para casa e comecei o processo de cura. Sinceramente, este seria o primeiro dos meus filhos semideuses de quem eu poderia cuidar, mas eu não desperdiçaria. Eu já falei com essa criança ao permitir que o mundo a destruísse, mas não deixarei que isso aconteça novamente. É Interlúdio 2. O mundo gourmet agitado? Quando um ser parte para o mundo pela primeira vez em milênios, seres antigos despertam. Ingredientes há muito esquecidos pelo mundo se agitam enquanto agitam as células gourmet de cada item do planeta. Feras há muito tempo extintas ressurgem com força total, e novos sabores se propagam pelo mundo. Um homem certa vez descreveu uma cadeia de montanhas de sorvete com picos de baunilha, menta e chocolate que derretem suavemente na boca. Outro descreveu uma deliciosa tigela de frutas com gosto de tigelas de costeleta de porco, tigelas de tempurá e tigelas de carne bovina. Este mundo entrou na era gourmet, na qual um homem busca delícias culinárias ainda desconhecidas. Capítulo 26. E ponto de vista de Tavi, os bifes de um touro de lagosta chiam alegremente na grelha enquanto eu fico de pé sobre eles com uma espátula na mão. Uma mão desliza sobre o balcão em direção ao delicioso doce cheiroso, apenas para ser prontamente atingida pela minha espátula. A mão foi rapidamente retirada com um chiado de seu dono, que estava olhando fixamente com olhos amarelos semicerrados do outro lado do balcão. Comporte-se, Baz. Estará pronto quando estiver bom e pronto, nem um segundo antes. Digo com severidade, fazendo-a fazer beicinho. Mas o cheiro é tão bom, ela geme, fixando os olhos mais uma vez na carne. Eu rio da infantilidade demonstrada pela deusa antes de lhe servir a refeição. Nova havia randomizado suas aparências mais uma vez, e os deuses ainda conseguiam chegar até ali. A situação está quase a ponto de ela transformar em uma espécie de jogo local onde faz suas portas aparecerem, dificultando bastante a visita da mitologia deste mundo. Há alguns poucos como Baz que conseguem encontrar o caminho de volta e muito felizes, se tornam alguns dos meus clientes recorrentes. O Duende Pet foi um exemplo disso. Eu conseguia vê-lo ali perto, no balcão, virando mais uma cerveja Rainbow Fruit. Ele sempre aparecia uma vez por semana para beber sua dose de cerveja antes de partir cambaleando para a próxima aventura. Sempre me trazia algo interessante. Desta vez, ele me trouxe um livro de contos infantis da antiga Mesopotâmia. Para ser sincero, não consegui ler nada, mas mesmo assim foi fascinante. Só mais uma língua para aprender na minha biblioteca quando tiver oportunidade. A relativa paz da taverna foi interrompida quando as portas se abriram novamente. Um homem de pele azulada e aparência majestosa entrou, vestido com um elegante terno de 3 peças. Ele pareceria quase normal, se não fosse pelo par extra de braços cruzados atrás das costas. Observar, e ama. Nível, Deus hindu da morte e da justiça. A única razão pela qual descobri o motivo pelo qual a classe Reaper foi rotulada como uma classe de produção. Bom dia, Sr. Barney. Você poderia me dar um minuto do seu tempo? Tenho algumas perguntas sobre algumas das almas que recebemos na semana passada, disse ele, com sua voz grave ecoando pela taverna. Suspiro e conjuro meu livro de almas e o abro para lê-lo enquanto ele se senta no balcão ao lado de Baz, que saboreia seu bife alegremente. Aparentemente, embora o que eu estava fazendo fosse considerado um serviço público no mundo sobrenatural, os deuses da morte se reservavam o direito de auditar quaisquer almas enviadas a eles. Yama era especialmente rigoroso, visto que muitos de seus seguidores eram seguidores do Tão, do Dharma, ou cultivadores de alguma forma. Isso às vezes resultava em expectativas de vida prolongadas, com exceções devido à sua crença ou caminho, ou à sua alma sendo colhida muito cedo. Embora tenha sido um saco acompanhar tudo isso, eu aprecio Yama por ser um deus diligente da vida após a morte de seu Parthenon. Mas cada vez que ele fazia sua presença ser notada na taverna, parecia gerar enormes pilhas de papelada. Claro, qual você gostaria de investigar? Pergunto, voltando à semana anterior e me resignando aos seus interrogatórios. E salto no tempo. Isso deve ser o último, Yama resmungou, tomando um gole de uma xícara de chá que eu havia preparado cerca de 1 hora antes. Meu cérebro estava bem e verdadeiramente frito naquele momento. A pilha de papelada que havia se acumulado ao longo da nossa discussão balançava para frente e para trás enquanto alcançava alturas cômicas. Yama se despediu rapidamente de mim e foi embora. Ele nunca ficava por perto por muito tempo.
Honestamente, ele era muito objetivo e direto ao ponto. Geralmente fazia alguma refeição e tomava chá, e sempre me pagava com materiais de cultivo, pergaminhos de treinamento e artefatos de várias disciplinas de cultivo. Francamente, eu não conseguia entender nada sobre essas coisas, então a maior parte foi para um baú que eu tinha guardado em um dos depósitos de Nova. Pode ser algo interessante para aprender um dia, mas até o momento, não tinha nada que prendesse meu interesse. A Iris me avisou que o curso se ramificava das artes marciais para uma classe própria, mas, repito, vou esperar até ter vontade de mexer com artes marciais de novo. Estendo a mão, pego a papelada e começo a arquivá-la no livro de registro de almas. Provavelmente devo dar um nome a ela em algum momento, mas isso pode esperar. Nova soltou um bip no alto, me fazendo suspirar ainda mais. Estamos ficando sem ingredientes de novo? Fiz uma viagem há 3 dias, resmungo, abrindo um portal. Talvez eu devesse considerar reduzir meu horário de funcionamento? Ao entrar no mundo gourmet, sou imediatamente tocado por sabores e aromas intensos. Embora essa fosse uma prática padrão no mundo gourmet, hoje ela é significativamente mais forte. Quase imediatamente, uma nova missão surgiu na minha visão. E um prelúdio para Deus. Objetivo 1, adquirir. Objetivo 2. Objetivo 3, recompensa. Esta é a primeira vez na minha existência que partes da missão principal foram bloqueadas. Foi uma busca que soou realmente obscura, para dizer o mínimo. Prelúdio para Deus é uma referência ao ingrediente Deus? Supostamente o melhor ingrediente que você poderia encontrar no mundo gourmet? Se bem me lembro, somente aqueles que cultivassem células gourmet teriam poder suficiente para rastrear e capturar Deus. Isso significa que eu teria que adquirir minhas próprias células gourmet? Olhando para as minhas mãos esqueléticas, vasculho a mente em busca de uma possível solução. A única maneira de obter as células era comendo um ser com densidade celular alta o suficiente para permitir que se adaptassem ao corpo do usuário, ou por injeção direta. Olhando para o oceano, lembro-me de que havia uma água-viva específica que quase certamente despertaria minhas células gourmet. Mas 2 problemas distintos se interpunham no meu caminho. 1. Eles residiam no fundo do oceano. E 2. As células aceitariam minha forma atual? Eu precisaria de um corpo humano para conseguir isso? Sentado na praia de Doces de Pedra, comecei a ponderar minhas opções. Embora eu tivesse controle sobre a água, ela me protegeria de ir tão fundo? Embora meus ossos fossem revestidos de liga de estrela anã, minha estrutura óssea básica ainda era muito parecida com a de um humano, embora aprimorada. Eu sempre poderia contratar um espírito da água, mas será que eu queria revelar a existência deste mundo aos outros? A outra consideração era que tipo de feras eu encontraria na descida. Muitas eram certamente hostis, e eu teria que afastá-las enquanto coletava as águas vivas. E salto no tempo. Obrigada. Voltem sempre. Grito alegremente para as costas do Deus que se retira, enquanto ele fecha a porta atrás de si. Minha mente ainda estava presa nos acontecimentos do mundo gourmet enquanto eu continuava a administrar a taverna naquele dia. Sinceramente, seria maravilhoso se eu pudesse fazer com que algum tipo de deus da água viesse. Basta pedir que ele pagasse a refeição com um item que me permitisse chegar ao fundo do oceano em segurança. Mas duvido que minha sorte seja tão boa. Não, muito provavelmente eu teria que fazer uma pesquisa científica sobre isso de novo. Nova provavelmente conseguiria fazer a viagem com segurança. Mas como poderíamos navegar tão fundo? Enquanto esses pensamentos giravam em minha cabeça, as portas se abriram e 3 crianças entraram cambaleando e se apoiaram na porta. Observar, Lucas Castellan, filho de Hermes, nível 26. Thalia Grace, filha de Zeus, nível 30. Annabeth Chase, filha de Atena, nível 15. Que diabos, Nova? Eu estava contente em cuidar da minha vida e resolver as coisas, e aqui está você me arrastando para dentro da trama. As crianças ainda não tinham se virado, pois a pequena Thalia estava na ponta dos pés para espiar pelas pequenas janelas da porta. Apoiando a cabeça no punho, esperei pacientemente que eles se virassem. Eram momentos como esse que me faziam realmente me arrepender de não ter um corpo de carne e osso. Os 2 mais velhos estavam sussurrando um para o outro quando Annabeth finalmente me viu, seus olhos cinzentos se arregalando enquanto eu acenava preguiçosamente para ela. Embora eu não me importe com clientes atrasados, tente manter as interrupções no mínimo, digo suavemente, chamando a atenção dos 2 semideuses mais velhos. Droga! Direto no ninho de outro monstro. Thalia gemeu, seu bracelete se transformando em uma cópia de Aegis. Uma massa pode se transformar em uma lança. Bem, se não se importa, garoto, podemos abaixar as armas. Peço que meus olhos fiquem fixos no escudo. Sei que é apenas uma réplica, mas isso está me dando uma sensação estranha no fundo da mente. Aquilo era medo? Que maravilhosamente inesperado. Ultimamente, a maior parte do meu medo foi substituída por uma raiva latente ou gritos de guerra sanguinários. A leve pontada de medo era uma emoção interessante, ainda que inesperada. Os semideuses cautelosos apertaram suas armas com mais força, o que me fez suspirar de exasperação. Olha, isto é uma taverna. Seus primos e irmãos aparecem com tanta frequência para comer aqui que seria prejudicial atacá-lo. Além disso, não gosto muito dessa coisa de monstros. Pessoalmente, prefiro viver desafiado. Ofereço-me, recebendo um sorriso irônico de Luke. E daí? Você espera que a gente fique todo amiguinho com você? Luke retruca, com um sorriso de escárnio no rosto. Não, espero que você se comporte adequadamente em um ambiente de trabalho e aproveite uma refeição, retruquei. Mesmo que tivéssemos tempo para fazer isso, nosso amigo ainda está por aí e precisamos encontrá-lo. Annabeth declarou corajosamente, atraindo olhares de choque dos outros 2. Ah? Então, se o seu amigo estivesse bem, você estaria disposto a sentar e contar uma história para um velho? Perguntei, com um tom de diversão transparecendo em minha voz enquanto meus olhos brilhavam alegremente. É isso mesmo.
Ela respondeu com um tom de voz ligeiramente trêmulo. Eu a observo se mexer desconfortavelmente por um momento antes de me endireitar. Estalando os dedos, a porta atrás do semideus se move enquanto caminho em sua direção, pegando uma pistola de ferrolho e uma espada da força Nêmesis do meu inventário. Então está bem, volto já, respondo alegremente abrindo a porta e saindo. Ponto de vista de Grover. Meus cascos tremiam enquanto eu me escondia em uma caverna, os uivos dos cães do inferno ecoando ao meu redor. Com toda a sorte, na minha primeira viagem para guiar os campistas de volta ao acampamento, encontrei 3 deles. Uma filha de Zeus, um filho de Hermes e uma filha de Atena. Fomos arrastados para uma luta atrás da outra tentando voltar ao acampamento. Esse último encontro com os cães do inferno foi demais para a natureza imprudente de Luke, forçando-nos a nos separar para que eu pudesse levá-los embora. Olho miseravelmente para a noite fria. Com sorte, conseguiria escapar deles por tempo suficiente para encontrar os semideuses mais uma vez e terminar a viagem antes que as fúrias nos pegassem. O uivo vindo da escuridão foi subitamente quebrado pelos sons de tiros explosivos, luzes de natureza misteriosa passando por entre as árvores. Depois de alguns minutos, o silêncio se instalou na área. Cautelosamente coloquei a cabeça para fora da pequena caverna. Desculpe pelo barulho, rapaz. Um bolter tem um coice um pouco maior do que estou acostumado no momento. Uma voz me assusta do escuro. Virando-me para responder, olhei para a estrutura alta e imponente de um esqueleto, cujos olhos brilhavam em um azul sinistro enquanto sua espada estalava com poder em sua mão. Que ponto de vista de Tavi? Meep, disse o bode bobo antes de revirarem os olhos e ele cair no chão na minha frente. Já ouvi falar de cabras desmaiadas, mas sátiros desmaiados? Isso existia mesmo? Ah bem, pego Grover, o incrível bode desmaiado, coloco-o debaixo do braço e volto para Tardis. Ao abrir a porta da frente, sou recebido pelos olhares chocados e surpresos dos cansados semideuses. Um amigo, como pedido. Informo alegremente jogando a cabra desmaiada no chão e voltando para trás do balcão. Obrigada. Annabeth ofereceu enquanto inspecionavam seu amigo parecido com uma cabra. O que aconteceu com ele? Thalia acusou me encarando. Não faço ideia. Ele olhou para mim, fez um barulho e simplesmente desmaiou, digo inocentemente, voltando para trás do balcão e pegando alguns cardápios. Coloquei-os na mesa ao lado dos semideuses e coloquei uma tigela de coral doce no centro da mesa. Então, você serve comida mesmo? Achei que você estivesse fazendo aliterações para nos comer, comentou Annabeth. Querida criança, eu sou um lixe, temos alguns padrões. Respondo com uma risada, enquanto os outros 2 semideuses observam nossa interação, cansados. O que é um lixe? Ela perguntou, pegando o lanche na mesa. Pense nisso como um ser que alcançou a imortalidade ao colocar sua alma em outro objeto. Chamamos isso de filactério, ou recipiente para almas. Isso geralmente é realizado por meio de uma variedade de métodos, desde os rituais mais vis até o avanço da compreensão mágica. Ofereço, observando a curiosidade da criança variar entre o petisco e suas perguntas. Então como você se tornou um senhor Lish? Ela perguntou, em tom de liderança, enquanto Thalia e Luke relaxavam lentamente à medida que a conversa se desenrolava. Perdoe meus modos. Tavi Barney, barman da taverna Tardis, ao seu dispor, senhorita. Annabeth. Bem, é um prazer conhecê-la, senhorita Annabeth. Quanto a como me tornei um Lish, bem, ofendi um deus, dei uma surra nos subordinados dele e o xinguei antes que ele me jogasse através do tempo e do espaço. Informo alegremente, fazendo Luke engasgar com a água que acabará de beber. Desculpe, você disse que ofendeu um deus? Ele gaguejou, tentando limpar a água da frente. Sim, eu fiz. Ele está algumas dimensões acima deste, então posso dar uma surra nele mais tarde, comento alegremente, abrindo algumas frutas da tigela, revelando 3 tigelas de costeletas de porco. Os olhos de Annabeth se arregalaram enquanto ela me observava servir as refeições na concha, o vapor das tigelas flutuando no ar. Espere aí, tenho 95% de certeza de que não é assim que as frutas funcionam. Como você fez isso? Exclamou ela, enquanto Thalia se jogava na dela com entusiasmo. Você vive num mundo onde tem habilidades sobrenaturais, seus pais são supostamente deuses e você encontra monstros diariamente. Mas ainda assim quer me dar um sermão sobre como frutas em tigela não devem conter refeições completas? Repreendo-a gentilmente, fazendo com que a garotinha de 7 anos inche as bochechas de frustração. Thalia arrotou antes de tomar um gole de suco de fruta. Já ouvi falar de lendas sobre Lish antes? Vocês não colhem almas para ganhar poder? Perguntou ela com a boca cheia de arroz. Sim, podemos fazer isso, mas os deuses da morte tendem a ser um bando de crianças meticulosas, então é preciso ter cuidado com a forma como se faz isso. Eu contorno isso colhendo as almas dos mortos recentes e depois as classificando para a vida após a morte apropriada. Eu consigo colher o poder, e os deuses da morte obtêm as almas apropriadas sem ter que sair e buscá-las eles mesmos. Eu diria que é uma situação vantajosa para todos, mas acabo ficando sobrecarregada com boa parte da papelada, resmungo, fazendo Thalia rir. Papelada? Sério? Ela disse sarcasticamente enquanto Annabeth assumia uma postura pensativa, esquecendo-se de sua metade de costeleta. A quantia depende da vida de cada um, na verdade. Um humano padrão provavelmente não seria maior do que um pequeno panfleto, enquanto um caçador de Ártemis ou um campeão divino teria papelada suficiente para um romance de tamanho decente. Comento, observando sua expressão azeda após o comentário dos caçadores de Ártemis. Bem, não estamos exatamente nos dando bem com os caçadores. Quanta papelada eu geraria? Ela perguntou com uma carranca. Agora mesmo? Provavelmente o suficiente para um pequeno livro de bolso. Respondo calculando mentalmente. Nossa conversa foi interrompida quando Annabeth engasgou. Você usou a expressão deuses da morte. Isso significa que existem outros Parthenons? Ela perguntou animadamente, fazendo com que os outros 2 parassem de comer e olhassem para mim.
Certo, vocês, filhos da sabedoria, são espertos demais para o seu próprio bem, mas sim, outros Partenos existem. Quer dizer, como vocês acham que eu existo na sua frente? Tirando Dédalo, não existem muitos seres da mitologia grega que transferem suas almas para outros objetos. Respondo, observando a compreensão cruzar os rostos dos semideuses. Então é por isso que não podemos ir a certas áreas, porque corremos o risco de encontrar outros Partenos. Luke comentou em choque e um pouco de raiva, o que me fez levantar a mão para acalmá-lo. Bem, sim e não. Zeus não gosta de se misturar com não-gregos, então os outros são de certa forma forçados a seguir o exemplo. Mas os deuses gostam de manter algumas dessas relações em segredo. Há rumores de que Apolo gosta de andar com o deus celta das forjas, e Hermes é o melhor amigo de Loki. O destino tende a impor essas restrições até certo ponto, informo, olhando para Grover, que acordava lentamente. Grover se levanta meio grogue e começa a olhar ao redor, mas congela quando põe os olhos em mim. Bem-vinda de volta, bela adormecida, comento secamente enquanto seus olhos alternam entre os semideuses comedores e eu. Ei! Ele gaguejou, avaliando a situação estranha em que se encontrava. E salto no tempo. Certo, obrigado por passarem por aqui, crianças. Agradeço ao grupo enquanto eles colocam Grover adormecido em seus ombros. Depois que ele superou seu medo inicial, ele ficou mais do que feliz em se encher de comida, deixando-o em seu atual estado de coma alimentar. Obrigada, Tavi. Annabeth grita enquanto eles acenam e saem pela porta, cruzando a fronteira para o acampamento meio-sangue. Eu já conhecia a área geral do acampamento. O único lugar que eu conseguia lembrar das minhas memórias antigas era perto de uma plantação de morangos em Long Island, então não foi muito difícil escolher a partir daí. Realmente não esperava bagunçar descaradamente o cronograma tão cedo, mas nada de importante deve acontecer com isso. Certo. Ponto de vista em terceira pessoa. Depois de dias tentando impedir que o fio desconhecido escapasse de seus planos cuidadosamente elaborados, eles conseguiram isolá-lo em uma sala separada, mitigando os danos ao seu trabalho duro. A porta selada, que estava silenciosa há horas, foi repentinamente arrancada de suas dobradiças quando o fio voltou a se abrir e causou estragos. Uma das senhoras idosas tentou agarrar o destino intrometido, mas ele se esquivou e mergulhou em direção à obra-prima delas, a grande profecia. Atravessando o chão, o fio arrancou muitos dos fios de suporte e núcleo da profecia, para o horror das senhoras que o fizeram. E ponto de vista de Tavi? Tenho certeza que está tudo bem. O destino não é imutável, certo? E salto no tempo. Encostei-me no bar enquanto conversava com o mais novo frequentador da taverna da Tardis. Oceanus começou a aparecer 1 ou 2 vezes por semana alguns meses atrás e se tornou o primeiro titã com quem tive contato pessoal. Estou te dizendo, Tavi, você montou uma sessão aquática aqui, e eu poderia imaginar que você quadruplicaria sua receita só com todos os Oceanius. Ele declarou, virando mais um copo de Rainbow Fruit Beer. E eu concordo totalmente, meu amigo. Mas não depende de mim. Nova precisa aprovar o projeto, e até agora, ela não encontrou nada que lhe agradasse. Respondo, fazendo o titã olhar para as paredes ao redor. Quando você me informou sobre a consciência dela, fiquei cético no início, mas depois de estar aqui tantas vezes, consigo sentir as energias vitais que fluem por esta estranha caixa azul, afirmou ele, cruzando os braços prateados. Sempre gostei de observar as várias formas que os deuses e deusas assumiam ao passar por aqui. Oceano gostava da combinação meio homem, meio serpente marinha com esquemas de cores variados, enquanto alguns deuses egípcios ocasionalmente apareciam com cabeças de animais. Fiquei muito assustado quando Sobek apareceu. Felizmente, os shintoístas compensam isso ao possuírem apenas características animalescas em algumas ocasiões. As orelhinhas alegres de Nari frequentemente me chamavam a atenção quando ela apreciava uma refeição específica. Hoje, acredito que ela estava apreciando uma tigela de ovo e ave com alho. No geral, o principal fator que me deixou mais feliz foi que nenhum dos deuses visitantes tentou se separar. Talvez fosse apenas por causa do momento ou porque eram principalmente deuses passivos que visitavam, mas todos pareciam mais interessados em saborear uma refeição. Deixa eu te perguntar uma coisa, Oceanus, como é que eu nunca ouvi falar de Demitans? Quer dizer, eu sei que vocês, titãs, têm filhos, alguns na casa dos milhares, mas acho que não conheço nenhum caso de vocês se apaixonarem por um mortal. Pergunto ao titã do oceano. Demitans são uma coisa. É que nós, titãs, não damos mole para todo mortal que aparece. Ele rosnou antes de respirar fundo e esfregar o rosto. Desculpe, mas parece que a maioria dos problemas atuais do Parthenon são resultado direto de Zeus enfiando o pau em alguma coisa ou alguém. Claro que fizemos coisas parecidas, mas aconteceram com muito menos frequência sob nossa supervisão. De qualquer forma, os demitanos são muito parecidos com os semideuses, com algumas diferenças importantes. Eles geralmente não têm os mesmos problemas de Tai e raramente percebem sua linhagem, então levam vidas normais na maior parte do tempo. Eles podem usar celulares sem atrair todos os monstros de uma área, e se um monstro os encontrar, é provável que sejam deixados em paz por todos, exceto os mais poderosos. Quando percebem sua linhagem, no entanto, tornam-se forças a serem reconhecidas. Ele informou, girando a cerveja em seu copo. Então acho que é um prazer raro conhecer um, pergunto, colocando uma tigela de batatas fritas na frente dele. Caminhando pelo acampamento meio-sangue, você encontrará algumas centenas de seus filhos mais poderosos com centenas, talvez até milhares, espalhados pelo país. Mas um Demitã? 1 em 1 milhão, na certa. Mesmo depois de todos os filhos que tive, posso contar nos dedos de uma mão, ainda com dedo sobrando, quantos Demitãs eu gerei. Ele continuou a devorar o lanche. Por que essa diferença enorme? Eu entendo que parte do seu reinado foi durante a Era de Ouro e que os humanos eram construídos de forma diferente, mas a mentalidade ou os casamentos eram tão melhores assim. Questiono, fazendo Oceanus gargalhar. A diferença? O medo muito forte do meu irmão mais novo é um bom impedimento para não me misturar com os mortais.
Não vou mentir, cometemos erros. Mas nossos pequenos casos são insignificantes em comparação com a incapacidade de Zeus de manter o pau dentro das calças. Ele respondeu, arrancando-me uma risada. É mesmo fazendo um voto no Estige? Ele levou menos de 50 anos para violar o juramento. 2 vezes, nada menos, comento, arrancando outra risada do Titã. Além disso, você ouviu? Aquela profecia boba com a qual eles ficaram tão preocupados. Ela foi invalidada, disse ele, me surpreendendo. Como? Pensei que isso tivesse sido dado pelo destino, questiono, dando-lhe uma explicação. Os destinos pararam de cumprir todas as profecias. Aparentemente um dos fios que eles teceram se soltou e começou a destruir a merda deles. Oceanus informou, terminando sua bebida e se levantando. Excelente refeição como sempre, Tavi. Ele disse, colocando um saco com algumas balanças de formato estranho no balcão. Obrigado, Oceanus. O que é isso exatamente? Pergunto, olhando mais de perto para uma das escamas. São escamas de dragão d'água. Quebrar uma permite que você resista às condições do fundo do mar. Imaginei que sua mente afiada conseguiria descobrir um jeito de fazer uma das portas de Nova aparecer lá, se você tivesse um jeito de contornar isso. Ele respondeu, coçando a nuca. Tudo bem, vou ver o que posso fazer, digo rindo. Sendo realista, a Nova já conseguia suportar essas profundidades. Mas ela me deu uma solução para pegar aquelas águas vivas no mundo gourmet. E salto no tempo. Olhando para a água viva brilhante que adquiri, debato-me sobre como cultivar células gourmet adequadamente. A injeção foi descartada, eu tinha quase certeza de que teria que perfurar o osso para ter alguma chance de resultado, então só restou a tuberculose. E embora eu tivesse certeza de que não me mataria, provavelmente seria nojento, porque para obter o máximo benefício, teria que ser comido cru. Então, deixando de lado um prato de molho de soja e o wasabi, comecei a sorver o doce viscoso. Vou ser sincero, achei que as células gourmet deixariam o sabor melhor, mas foi uma das coisas mais horríveis que já tive o desprazer de consumir. Era a única opção disponível para mim, pois senti seus ferrões arranhando meus dentes enquanto eu engolia o resto. Meus ossos começaram a esquentar quando senti que mudanças estavam acontecendo e novas notificações começaram a aparecer. Subtipo gourmet adicionado. Células gourmet 100 limitado lendário. Seu corpo foi enriquecido com células gourmet, exigindo que você consuma pelo menos 10.000 calorias por dia para manter seu físico aprimorado. Atualmente, o consumo é restrito a 1 hora nesta forma para cada 10.000 calorias consumidas. Físico aprimorado? Eu sou um maldito esqueleto. Pegando um espelho e olhando para mim mesmo, percebi que desenvolvi um belo par de caninos nas fileiras de dentes superiores e inferiores. Ao ativar a vantagem, caí para trás surpreso, quando meu rosto ossudo foi substituído por membros de carne e osso. Longos cabelos ruivos caíram sobre meus olhos enquanto eu olhava para o caçador gourmet de aparência selvagem que havia aparecido em meu lugar. Novos cheiros percorreram o quarto enquanto eu sentia meu corpo temporário. Novos sentidos descobertos. Sentidos aprimorados? Caçadores de gourmets precisam viajar o mundo inteiro para descobrir novos sabores, e as células gourmet aguçam seus sentidos para encontrar de tudo, das especiarias mais comuns às criaturas mais raras. Seu olfato não vai te enganar. Meu sentido recém-aprimorado foi deixado de lado, pois senti algo muito mais prevalente. Fome. E salto no tempo. Uma série de bips ecoou do teto. Eu sei, preciso ir buscar comida de novo. Eu gemo, meu corpo lentamente se transformando de volta ao seu estado esquelético. Embora eu tenha conseguido receber uma quantidade significativa de força nessa forma, ela foi compensada pela fome infinita de um caçador gourmet. Traço descoberto. O devorador, 100. Suas células gourmet o levam a consumir o máximo possível para se tornar mais poderoso e saborear os sabores do mundo. Gemendo e me afastando da carnificina ao redor, começo a limpar. Agora que a fome inicial estava um pouco saciada, eu conseguia mantê-la sob controle com lanches constantes, mas fiquei um pouco assustado, pois precisei consumir o suficiente para alimentar 5 adultos para impedir que meu corpo tentasse se consumir. Antes, eu só comia quando sentia fome. Na maioria das vezes, eu me alimentava com 1 ou 2 refeições por dia seguidas, e não comia nada durante os períodos em que treinava minhas energias de luz e escuridão. Espere. Por que eu mesmo tenho que colher os alimentos? Tenho vários lacaios Necron perfeitamente utilizáveis que poderiam fazer isso por mim. Minha velocidade na criação de Necrons aumentou exponencialmente com a criação de algumas das minhas árvores mais novas. Árvore Bonsai Necrodermis épico. Uma árvore capaz de produzir a carne metálica viva dos exércitos Necron. Árvore esqueleto raro. Uma árvore capaz de crescer e produzir um esqueleto humano de tamanho normal. A árvore esqueleto realmente foi uma salvação, pois diminuiu a quantidade de tempo que eu precisava gastar roubando cemitérios. Eu só precisava deles para o processo de conversão, caso contrário não me incomodaria com eles. Esqueletos padrão só me forneciam mobs básicos que não serviam para muita coisa além de bucha de canhão. Era uma espécie de novidade usá-los, pois a maioria das minhas unidades básicas anteriores não eram exatamente unidades de combate descartáveis. Eram usadas para produção, terraformação ou como máquinas de matar extremamente eficientes. Falando em terraformação, eu estava debatendo sobre a viabilidade de implementar o projeto Amanhecer Zero neste mundo. Sinceramente, não seria tão difícil. Eu poderia facilmente fechar um acordo com Hecate para esconder as máquinas com sua névoa. O maior problema era minha falta de conexão com a GAEA. Com a GAEA localizada na fortaleza, eu estava meio que preso sem uma interface de controle abrangente. Talvez uma inteligência artificial burra pudesse servir como intermediária até que eu pudesse restabelecer a conexão. Vou deixar esse pensamento de lado por enquanto. A sensação da Nova pousando me tirou dos meus devaneios. A Nova só se movia quando algo digno de nota surgia. Caminhando até a porta, paro antes de tirar a quimera do meu inventário. Girando a alavanca, abro as portas para uma sala cheia de chapéus.
Olhando ao redor da sala e vendo a placa de fechado na porta, decido cumprir uma promessa anterior. E salto no tempo. Deixando o dinheiro no balcão da loja, volto para as portas da Nova, com uma pilha de chapéus nos braços e um chapéu Stetson na testa. Deixo-os cair sobre uma mesa próxima, arrasto um espelho e começo a experimentá-los, mas sou interrompido por uma tosse. Girando, um chapéu de balde substituindo o Stetson, coloquei meus olhos em uma linda mulher com cabelos cor de caramelo. Observar, Calypso. Nível, filha de Atlas. Pensamentos, curiosidade, cautela, confusão. Ah, peço desculpas. Não sabia que tínhamos clientes. Bem-vindos à Taverna Tardis. O que posso servir para vocês hoje? Pergunto animadamente. Aparentemente Nova havia encontrado uma ilha móvel mítica. Que divertido. Você poderia, por favor, explicar a caixa azul que apareceu na minha ilha? E quem é você? Questionou a Titã, olhando de mim para a porta. Sou Tavi Barney, um morto-vivo extraordinário e proprietário deste estabelecimento. Quanto ao motivo pelo qual Nova desembarcou na sua ilha, eu sinceramente não saberia dizer. Ela costuma ir para onde quer e deve ter encontrado algo interessante na sua ilhota, digo, voltando-me para o espelho e trocando para um boné de aviador. Ah, isso significa que você pode sair de Ogija? Ela questionou, me observando continuar experimentando chapéus. É aí que estamos? Imagino que sim. Acabei de chegar de uma chapelaria no Novo México, então acho que tudo é possível. O que você acha, aliás? Pergunto, virando-me para ela com uma cartola na cabeça. Um pouco alta e chamativa. Será que os deuses vão te encontrar? Ela questiona, respondendo sem interromper sua linha de pensamento. Quando deixamos, eles tendem a ser nossa principal fonte de renda, afinal. Respondo, mudando para um fez e me virando para ela. Essa tem potencial. Experimente açaí, disse ela, apontando para o lançador que eu havia colocado ao lado. Então está bem. Coloquei o fez de lado e virei o chapéu coco para cima, na minha cabeça de metal. Perfeito. Ela disse com uma risadinha enquanto eu jogava os chapéus restantes no meu inventário para mais tarde. Agora, voltando às minhas perguntas, ela começou a me conduzir enquanto eu caminhava atrás do balcão e lhe servia uma bebida. Tudo bem, pergunte à vontade. Ofereço, colocando o refrigerante verde com gás na frente dela. Geyser de melão efervescente, refrigerante de melão natural colhido de geysers subterrâneos. Em que ano estamos? Ela perguntou distraidamente enquanto observava as bolhas subirem até o topo da bebida. Que diabos eu sei? Acho que é por volta do início dos anos 2000, mas não tenho 100% de certeza, digo enquanto ela experimenta dar um gole na bebida. Certo, próxima pergunta. O que você é? Você é um esqueleto animado? Ela questionou, me fazendo rir enquanto eu a atualizava sobre os últimos 2000 anos, mais ou menos. E salto no tempo. Calypso era uma excelente conversadora. Depois de passar várias horas na taverna, ela acabou me deixando com vários cristais exclusivos de Ogija e a promessa extraída de que Nova deixaria uma de suas portas na ilha. Isso lhe proporcionou uma excelente pequena brecha para explorar sem intervenção divina. Será que ela estaria disposta a aceitar um emprego como garçonete? Algo para se ter em mente, mas não sei se causaria problemas com meus clientes gregos. Apolo pode decidir dedurar o papai querido se não gostar. Ah bem, se alguma coisa acontecesse por causa dele, os delatores seriam punidos e tudo mais. Agora eu estava testando as capacidades da armadura de poder modificada enquanto corria pelas florestas de Montana. O arnês servo tornou-o um pouco difícil de manejar no início, mas a reintegração de uma mochila com núcleo nano diminuiu o volume e me permitiu correr normalmente com a armadura. Atualmente consigo atingir cerca de 51 km/h em uma corrida completa. Mais do que isso e meus ossos começam a tremer. Parece que preciso melhorar esse corpo para satisfazer minha necessidade de velocidade. Continuando, o Stormbolt montado no braço foi uma adição interessante à armadura. Lembro vagamente que o motivo pelo qual os Cavaleiros Cinzentos usaram esse equipamento específico foi para terem uma mão livre para empunhar uma segunda arma da força inimiga. Em circunstâncias normais, isso não seria um problema para mim por causa do meu inventário, mas pode ser uma boa ideia ter em mente para um mundo futuro. Mas por outro lado, todo Cavaleiro Cinza geralmente estava armado até os dentes para matar demônios, então talvez não sejamos tão diferentes, afinal. Acompanhando-me e flutuando comigo estava um servo-crânio. Mais uma harmonia de tecnologia e necromancia. Este crânio flutuante foi criado com uma variedade de componentes robóticos e tecnologia antigravidade que podem executar uma variedade de tarefas, desde catalogar informações até ações combativas contra qualquer pobre coitado que cruze meu caminho. Este em particular foi um dos primeiros protótipos que criei sem a tecnologia antigravidade. Um crânio flutuante era essencialmente a base de toda a necromancia. Então esculpir algumas runas e canalizar um pouco de magia abriria espaço para outros componentes mecânicos. Além disso, os mágicos tinham um efeito legal de caveira verde flamejante. Não foi muito bom para a furtividade, mas proporcionou alguns efeitos especiais incríveis para a necromancia. Paro bruscamente quando noto uma ocorrência estranha. Pedaços de grãos em forma de pegadas brotavam do chão, cruzando meu caminho em direção ao interior da floresta. Um rosnado à minha esquerda rapidamente chama minha atenção quando fico cara a cara com um mastim com olhos vermelhos brilhantes. Como se os olhos não fossem notáveis o suficiente, esse mastim em particular era do tamanho de um rinoceronte. Observar, Cão do Inferno. Nível, 276. Pensamentos, fome e fúria. Tenho que ser honesto, provavelmente não é a versão mais assustadora de um cão do inferno que já vi. Outros 3 surgiram das sombras atrás dele enquanto ele continuava a me ameaçar, com os dentes estalando em meu rosto. Batida. Meu punho atingiu o lado de sua cabeça, fazendo seus dentes voarem. Minha lâmina voou para fora de sua bainha e empalou seu crânio. Os outros cães do inferno pararam quando eu apontei o Stormbolter para eles, a arma alimentada por cinto disparando o primeiro de muitos tiros. Bem,
Não é todo dia que componentes tão dispostos caem no meu colo. Espero que vocês, rapazes, se saiam melhor do que o seu compatriota aqui, digo com um sorriso sangrento. Enquanto o falcão Nêmesis se arranca do cadáver do primeiro cão e levita até apontar para os cães infernais restantes. Sem dar tempo para eles responderem, eu empalo um deles telecineticamente enquanto solto o inferno nos outros dois. Os dois canos do Stormbolt liberando sua fúria sobre as infelizes feras, explodindo-as em pedaços em segundos. Recuperando o falcão do cadáver do cão do inferno, volto-me para as pegadas para análise. As pegadas eram do tamanho de uma criança, então eu estava lidando com uma pequena ninfa brincando de fica longe, com alguns cães do inferno ou, o que provavelmente era o caso, com um semideus de algum tipo. Saindo em disparada, mando o servo crânio começar a traçar um caminho e me entregar um mapa da região. Espero conseguir intervir antes que seja tarde demais. Eu me pergunto como essa criança atraiu a atenção desses monstros. É quase como se eles estivessem sendo incitados a fazer alguma coisa. Ponto de vista de Deméter. Sentei-me no meu trono enquanto meus irmãos continuavam a discutir. Desde o aparecimento da filha de Zeus e como ela e seus compatriotas conseguiram escapar dos lacaios de Hades e cruzar o continente durante a noite. Além de chegar em segurança dentro das fronteiras do acampamento, o deus do submundo estava tendo seu habitual ataque de raiva. Isso fez com que o resto de nós fosse forçado a assistir nossos vários filhos serem massacrados enquanto ele liberava as profundezas do Tártaro em sua fúria. Suas exigências pela morte de Thalia contra a teimosia de Zeus estavam nos custando mais filhos do que em séculos. Francamente, foi exatamente por esse motivo que eu pedi com frequência o divórcio da minha filha. O temperamento absolutamente horrível dele não refletia bem o estado do casamento dela. Ignorando meus irmãos por um momento, voltei minha atenção para a última criança que eu temia que não viveria por muito mais tempo. Susan Sade. O pai dela, Drake Sade, foi morto do lado de fora da fazenda deles há cerca de 2 semanas e ela estava fugindo desde então. Foi um feito notável que a pequena menina de 5 anos tenha conseguido ficar um passo à frente das fúrias por tanto tempo, mas ela estava ficando sem energia naquele momento. O pouco poder que ela conseguiu reunir já se esgotou há muito tempo devido ao uso das plantas disponíveis. Parte do problema era que a pequena Susan tinha uns pés de trigo sempre que ficava nervosa ou estressada. Uma característica adorável que meus filhos demonstravam de vez em quando, mas que também vazava energia em excesso pelo chão. Energia que era desesperadamente necessária para a sobrevivência. Eu queria muito interferir mais do que interferir e tirá-la do perigo, mas o destino já me avisou 2 vezes esta semana antes de retornar à batalha contra esse maldito destino, como eles mesmos disseram. De qualquer forma, não tive escolha a não ser observar e torcer pelo melhor enquanto aquela criança exausta se escondia sob as raízes cavadas na base da árvore. O espelho de adivinhação que eu estava usando para vigiar minha filha de repente soou como um sino quando uma nova entidade entrou na área. Um crânio verde flamejante, com todo tipo de maquinário acoplado, avançou para dentro da estrutura, envolvendo um longo braço, semelhante a um manipulador, em volta do pescoço de um cão infernal e enfiando-o com a ponta na órbita ocular. O cão infernal uivou de dor ao abandonar suas tentativas de alcançar o semideus assustado sob a árvore. O silêncio que caiu sobre a sala do trono me fez perceber que a vista não era mais tranquila. Algo interessante, irmã? Perguntou Atena inocentemente com um livro aberto à sua frente para estudo. Bem, eu estava me resignando a assistir monstros massacrarem mais um dos meus filhos porque alguém estava sendo criança, digo, lançando um olhar maldoso para Hades, fazendo-o ficar vermelho de raiva antes de continuar. Mas parece que algo está interferindo nesse destino em particular, termino, aumentando o espelho e levitando-o até o centro para que todos possam observar. Minha garotinha espiou o pequeno crânio sanguinário enquanto ele lutava bravamente enquanto o outro cão do inferno tentava arrancá-lo da cabeça de seu irmão. Que tipo de abominação é essa? Afrodite comentou com horror estampado em seu rosto. Nada mal. Ares refletiu, observando o dispositivo com fascínio. Outros deuses expressaram suas opiniões sobre o crânio, mas o mais notável foi Hefesto. Seu interesse abandonou suas máquinas pela primeira vez nesta reunião, enquanto ele observava o crânio atentamente. Uma das fúrias, Tisífone, eu acredito, flutuou e arrancou o crânio do cão do inferno, fazendo-o explodir em pó. Arrancando os braços do pequeno crânio, ela o examinou atentamente. Enviar suas fúrias para caçar meus filhos Hades? Você não tem vergonha, sussurrou furiosamente para o deus da morte. Que se dane o cérebro. Se esse desgraçado tivesse exigido da filha o mesmo padrão que dos meus filhos, não estaríamos aqui, sibilou ele antes que o espelho nos distraísse mais uma vez. Que morto-vivo estranho, lidarei com você mais tarde. Mas primeiro, ela disse, virando-se para a garota que estava se encolhendo sob as raízes. Não complique ainda mais as coisas, querida, senão terei que te punir, ponto. A fúria gargalhou, estendendo o braço para agarrar a garota. Preenchimento da âncora, uma nova voz rugiu, criando uma barreira azul brilhante que afastou as garras das fúrias. Mas que, Gak? A pergunta das fúrias foi interrompida quando um grande braço hidráulico apareceu no espelho e a agarrou pelo pescoço, arrancando-a de onde ela estava. Ei, seus desgraçados! Vamos dar a vocês uma refeição decente para mastigar, se conseguirem lidar com alguém como eu. Mesmo na morte, eu ainda serviria. A voz rugiu por cima dos gritos e sons sufocados de sua presa recém-capturada. Ouvi rugidos, explosões e tiros enquanto eu me apressava para mudar o foco do espelho. O espelho se abriu para revelar uma figura imponente e blindada, com uma luz sagrada irradiando de suas armas de guerra.
A mistura de vermelho e cinza da armadura era gravada com litanias escritas em uns e zeros. Os dispositivos mecânicos em suas costas girando em várias armaduras de combate enquanto uma garra hidráulica continuava a estrangular Tisifone. As fendas brilhantes para os olhos do capacete angular pouco faziam para disfarçar a fúria justificada, enquanto um canhão montado no braço de algum tipo disparava projéteis explosivos contra os monstros ao redor. Um ciclope avançou em direção ao ser blindado, mas o cruzado puxou um martelo do nada e o atingiu, acertando o joelho do ciclope com o martelo, que explodiu com um estrondo de trovão batedor. Chutando o grande monstro, um raio crepitou acima dele enquanto ele descia o martelo, um raio explodindo a cabeça do ciclope enquanto o homem afundava em suas costelas. Pela omniscia. E ponto de vista de Tavi, agora que havia liberado espaço suficiente, peguei o servo-crânio danificado e despejei energias negativas nele. Transformar isso em um mob de necromancia me deu uma brecha para reparos rápidos, já que perdi o acesso à magia de reparo. O pequeno crânio logo se afastou para fornecer uma visão aérea do campo de batalha. Tudo bem, amiguinho, me dê algumas estatísticas. Ordeno ao servo-crânio. Reconhecido. E digitalizando. Forças identificadas. Força de caça aos semideuses liderada pela Fúria Tisifone, e esse contingente representa cerca de 5% das forças na área. Conclusão. O estado atual é insuficiente para manter a sobrevivência do semideus. Solução. Equilibrar as probabilidades e reforçar nossas tropas aumentará nossas chances de sucesso. Tudo bem. Então vamos arranjar alguns irmãos para você, eu respondo. Estendendo minhas mãos, portais se abrem ao meu redor, e guerreiros necronicos passam por eles, seus olhos brilhando ameaçadoramente na noite que se esvai. Iris, você disse para não invocar meus companheiros humanos, certo? Está correto. Tudo bem, legal. Invocar companheiro. Urso. Invocar companheiro. Wolf. Os dois enormes panzerundes saem dos portais com um rugido, fazendo com que muitos dos monstros presentes pareçam pequenos. Invocar companheiro. Bob. O mordomo omníaco sai de um portal próprio, pousando graciosamente e inclinando o chapéu em minha direção. Bob, tem uma criança muito assustada ali embaixo daquela árvore. Você poderia ficar de guarda, por favor? O Ounico silencioso fez uma saudação antes de ir para a praia, sobre as raízes, onde a criança estava espiando timidamente enquanto Bob lhe dava um pequeno aceno. Pego outro servo-crânio no meu inventário e o ativo, e os grandes alto-falantes montados abaixo dele estalam levemente. Certo, Sr. Vox, o senhor nos daria a honra de nos revigorar com ladainhas virtuosas? Questiono. O crânio flutua por um momento antes de subir e descer entusiasticamente. BGM, incenso e ferro. É inspirativado. Verdadeiramente justo. Comento antes de gritar para o resto das minhas forças. Certo, rapazes. Dividir para conquistar. Precisamos derrotar esse grupo e caçar o resto das forças antes que mais alguém se envolva neste caso óbvio de criança em perigo. E lembrem-se, se tudo mais falhar, rasguem e rasguem até que seja feito. Termino com um grito enquanto minhas máquinas avançam. Ponto de vista de Deméter. Os deuses ficaram em silêncio enquanto a força monstruosa era aniquilada, os guerreiros esqueléticos emitindo raios verdes de luz que desconstruíam tudo que tocavam. Canhões soaram enquanto a maior das duas máquinas semelhantes a bestas liberava seu poder de fogo em qualquer coisa que cruzasse seu caminho, enquanto a menor simplesmente destruía o tesouro. Mas aquele que continuou a se destacar foi o guerreiro que começou tudo, disparando tiro após tiro em qualquer criatura que entrasse em seu campo de visão. Com a fúria ainda presa em uma de suas garras, quase como uma reflexão tardia, Hefesto abriu um sorriso largo naquele momento antes de murmurar alto o suficiente para toda a sala. 89 anos é um tempo muito longo para permanecer adormecido, seu bastardo selvagem. Hefesto, você conhece esse mortal? Zeus disse bruscamente, arrancando uma risada do deus. Conhece ele? Aquele homem é um ser que mergulhou nas profundezas do inferno e fez os demônios se encolherem de medo. Ele é o matador. Proferiu ele, enquanto as luzes da sala pareciam diminuir um pouco. Notei que esta apareceu perto do fogo com os olhos fixos no espelho, um olhar de cumplicidade no rosto enquanto observava a destruição. Vou ter que perguntar a ela sobre isso mais tarde. Por que você não o denunciou antes? Acusou Atena, estreitando os olhos enquanto encarava o deus das forjas. Não era necessário. Ele fez o que achava certo e não tinha interesse em negociar conosco. Eu só o conhecia por causa de suas habilidades excepcionais com máquinas. Hefesto rugiu descaradamente, seus olhos se voltando para a tela. E ponto de vista de Tavi? Agora, o que eu faço com essa sua bunda patética? Rosno para a fúria ainda presa no meu braço servo. Poupe-me. E o senhor há de será clemente. Tisífone se conteve ao agarrar meu braço. Ele vai ser leniente? Escuta, caso você não tenha um memorando, fui eu quem te pegou caçando e matando crianças por esporte porque o Senhor dos Mortos não conseguiu o que queria. E só para constar, isso me irrita pra caramba. Então, eis o que eu vou fazer. Pego uma pequena caixa no meu inventário e a abro, pegando uma moeda grande e segurando-a para a fúria ver. Você se importaria em ler a inscrição para mim? Ofereço. Ó, um singular foda, a criatura proferiu em confusão. É isso mesmo. Essa única merda que eu tenho guardado para o caso de não ter mais nada a me importar. Inclinando-me para a fera, continuei. Agora vou deixar você e suas irmãs irem embora com uma advertência dessa vez, e mandá-las de volta para o seu chefe com esse merdinha. Minha voz cai para um sussurro cheio de fúria, para que da próxima vez, se eu pegar você fazendo essa merda de novo, eu oficialmente não tenha mais a mínima vontade. Eu me afastei da fúria suada e comentei alegremente. E com isso, vamos encerrar para presentear o próprio Sr. Hades. O que você quer dizer com Gak?
A fúria foi interrompida no meio da frase mais uma vez quando eu maltratei a grande moeda em sua boca, os dedos da armadura de poder fazendo-a engasgar. Desculpe, senhorita, mas preciso ter certeza de que está tudo bem preso antes de mandá-la embora. Informo alegremente enquanto forço a moeda em seu esôfago. Jogando-a no chão para que ela se debatesse e fizesse sons de engasgo, me viro para observar a limpeza dos monstros. Ponto de vista de Deméter. A sala ficou em silêncio mais uma vez após a declaração do suposto matador. Ares caiu na gargalhada com a conversa. Crianças têm uns grandes de latão, isso eu garanto. Hades estava ali, tremendo de fúria, enquanto rosnava. Quem esse merdinha pensa que é? Ele começou a falar antes que uma voz inesperada interrompesse a conversa. Considerando o que estava acontecendo, você teve uma sorte surpreendente, irmão. Todos os olhos estavam voltados para esta depois daquele comentário. Você poderia explicar melhor, irmã? Perguntei, curioso para saber seu raciocínio. Eu tenho observado esse indivíduo em particular há algum tempo, e uma coisa que sempre evoca as piores reações nele é o ato deliberado de machucar e matar crianças. Ela informou antes de se virar para o espelho. Seu instinto protetor da próxima geração o levou a fazer coisas incríveis, porém terríveis. Ele derrubou uma nação inteira por injustiçarem uma garotinha e massacrou milhares por causarem a morte de inocentes. Ela continuou, e o fogo normalmente suave em seus olhos foi substituído por mares infinitos de chamas. E quando alguém ousou sequestrar a mortal que considera uma filha, o mundo inteiro tremeu com a força que ele usou para protegê-la e exercer a vingança mais sangrenta. A deusa da lareira voltou a focar seus olhos em Hades. Então, antes de considerar como ele ousa, considere como, mesmo depois de tudo que você fez nas últimas semanas pela sua suposta justiça, lembre-se de como ele o liberou com uma advertência. Como em vez de atravessar os portões do submundo, abrindo um caminho que deixaria o submundo alterado para sempre, arrastando seu traseiro para fora e prendendo sua cabeça na ponta de um pedaço de pau, ele lhe deu uma advertência. Uma que é melhor você prestar atenção se não quiser incorrer na minha ira também. O fogo ao redor da sala rugiu, ganhando vida com suas últimas palavras. Naquele instante, todos se lembraram de que, embora não fosse uma olímpica, Esha, a deusa do lar, da lareira e da família, era uma das deusas mais antigas. E embora sua fúria raramente fosse despertada, ela finalmente parecia ter atingido seu limite com um massacre constante de semideuses recentemente. Hades fez uma pausa enquanto considerava cuidadosamente as próximas palavras. Era raro que sua irmã se irritasse, mas quando isso acontecia, ela se tornava uma oponente realmente temível. Muito bem, irmã, eu vou parar, mas não vou esquecer. Hades finalmente rosnou. Espero que não. Da próxima vez, não seremos nós exigindo respostas, será ele, empunhando uma espada de vingança com cano de aço. Esta proferiu, antes que as chamas se apagassem novamente. Olhei para minha irmã em choque antes que a reunião finalmente mudasse para outros tópicos. Eu adoraria chamá-la de lado e perguntar a ela mais informações sobre esse indivíduo misterioso, e agradecê-la por salvar minha filha. Mas talvez seja melhor dar a ela uma chance de se acalmar. Afinal, ele não iria simplesmente desaparecer da face da Terra. Certo, é interlúdio. Dito é bem versátil, não é? Ponto de vista de Ash. Pikachu, use o trovão terminal. Eu grito, jogando no Raichu do líder do ginásio do trovão. Pikachu se envolve em raios e atinge Raichu, jogando-o através da parede do ginásio. Os métodos de treinamento de Tavi eram definitivamente estranhos, mas não se pode dizer que não eram eficazes. Aceitando o distintivo do ginásio do líder do ginásio que chorava, eu me pergunto onde a ruiva enigmática está agora. Ponto de vista. Um velho seguiu com sua rotina diária enquanto abria seu negócio. Ao ouvir o sino tocar, ele se vira para cumprimentar seu primeiro cliente do dia. Olá e bem-vindos à creche Pokémon. Cumprimento a ruiva alta que entrou. Ei, eu gostaria de deixar meus borós e meus dito aqui um pouco, o homem me informa. Claro, basta preencher a papelada necessária e pronto. Concordo com entusiasmo. É sempre bom ver um treinador se envolver com a criação de Pokémon dessa forma. Poucos fazem isso hoje em dia. Depois de terminar a papelada, ele arrastou os borós para o pasto para mim, e fiquei chocado com duas coisas. Primeiro, a linguagem absolutamente chula que ele estava usando. E segundo, o fato de ele conseguir falar. Eu entendia porque o treinador queria passar os genes deste Pokémon. Não ouse me deixar aqui, seu filho da mãe. Eu não boto ovos. Isso é uma vergonha para minha espécie. E como ousa me enfiar aqui com essa coisa de bolha? Vociferou o Pokémon. Muito bem, crianças, divirtam-se. Volto em algumas semanas. O treinador se despediu alegremente e me deixou o pagamento. Que rapaz simpático. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.